Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto Cripto Podcast, o podcast oficial do Biscoint, né, sobre Bitcoin e outras cositas más. Eu sou Israel Buzain, diretor de marketing no Biscoint, que é o jeito mais fácil, rápido e barato de comprar Bitcoin no Brasil. E hoje eu estou aqui com dois convidados especiais. Um deles vocês já conhecem, que é o Edson, vai se apresentar agora, e o outro apresenta em seguida. Fala aí, Edson. Pô, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o Edson, diretor de conteúdo aqui do Biscoint. Estou muito feliz de participar do episódio de hoje, que eu acho que vai ser muito massa. É um assunto que eu gosto bastante, com um convidado que eu conheci ontem e já gosto bastante também. Acho que vai ser bem legal hoje. É isso aí, o Adriano Paranaíba está aqui com a gente hoje. Ele é professor do IFG e também do Instituto Mises, né? Eu acho que as credenciais eu vou deixar por conta dele para ele se apresentar aí e falar para a gente quem é o Adriano, né? Cara, valeu, obrigado, Israel. Pessoal, então é um prazer grande estar aqui no Ponto Cripto, falando com vocês. Eu sou Adriano Paranaíba, sou economista, fiz meu doutorado em transportes, trabalhei um período no Ministério da Economia como subsecretário de Melhoria Regulatória e hoje eu estou como diretor acadêmico e executivo lá do Instituto Mises Brasil, além também das minhas aulas lá no Instituto Federal de Goiás. Eu fui aluno do Cefet, né, que agora é IFG, né, na época chamava Cefet, antes ainda era Escola Técnica Federal e tal, né, e aí foi uma das formas que eu encontrei o senhor na internet procurando sobre criptomoedas em Goiânia, né, muito difícil achar pessoas que falam de pensamento liberal, economia voltada para a escola austríaca e Bitcoin também, criptomoedas, muito difícil achar pessoas que falam sobre esses assuntos aqui em Goiânia, em Goiás e tal. Ontem, na verdade, depois da nossa conversa, eu percebi que talvez tenha espaço mais, é só saber procurar nos lugares certos, a gente vai encontrar pessoas que têm mais ou menos esse pensamento sobre economia, sobre política e tudo mais, né? Inclusive, se você for uma dessas pessoas, entre em contato com a gente, né? A gente quer te conhecer, então. Exatamente. Só mandar uma mensagem lá no @Biscoint. E aí a gente, acho que antes da gente entrar em assuntos assim, trazendo o Bitcoin, conectando com liberdade, eu queria saber o seu contato com o Bitcoin, com criptomoedas, né? Talvez você tenha que falar pra gente mais ou menos como é que foi o seu movimento em direção à escola austríaca, talvez. Eu não sei se tem conexão com isso. Depois eu explico mais ou menos por que eu estou perguntando isso, porque o nosso CEO, né, o Jonatas, ele teve muita relação com isso, né? Que ele foi estudando bancos centrais, depois ele foi estudar economia, escola austríaca, e aí caiu no Bitcoin lá, em fóruns relacionados aos dois assuntos. Então, queria saber como é que foi o seu primeiro contato com o Bitcoin, com essa tecnologia, blockchain e tudo mais, e se teve alguma relação com essa busca do conhecimento relacionado à economia austríaca. Sim, tem tudo a ver, porque, na verdade, assim, economista no Brasil não tem como o cara ser liberal. A formação do economista hoje no Brasil, ele acaba sendo um cara muito intervencionista, desenvolvimentista. E eu já falei isso em vários podcasts, eu não tenho vergonha de dizer. Eu já fui marxista, eu sei, culpa, eu sei. Também já. Já adquiri o perdão na minha vida. Mas foi engraçado essa conversão, porque acontece? Eu fui fazer meu mestrado e na época eu trabalhava na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. E eu tinha uma perspectiva teórica marxista, né? E eu tinha uma perspectiva de como que o agronegócio chegou no Goiás, era a minha pesquisa. E aí, nessa pesquisa, a teoria falava uma coisa, como eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, eu tinha uma série histórica, eu tinha acesso a banco de dados, eles me autorizaram a usar os dados na minha dissertação, e, bicho, não batia. A evolução dos números não batia com o que a teoria a marxista falava, que o Estado é quem trouxe o desenvolvimento para Goiás. Eu estava percebendo que houve um movimento de mercado que trouxe o agronegócio para Goiás, causando também por uma série de crises no Sudoeste, né, no polígono industrial brasileiro. Então, tinha todas essas questões técnicas. E aí, meu orientador era do IPEA, né, ele tinha acabado de passar no concurso do IPEA, e eu sempre ia nos eventos do IPEA, né? E aí, tinha uma vez que ele falou assim, tem aquele cara ali é maluco. Aquele cara ali é doido. Aí eu falei assim, mas por que ele é doido? Ele é liberal, né? E aí ele me apontou nada mais, nada menos para Adolfo Saxida, que hoje é um dos grandes nomes da economia do Brasil. E aí, como a teoria não estava explicando, eu falei assim, eu vou conversar com o maluco do liberal, velho. Você vai com esse cara e tal. Aí o cara, não, Adriano, toma esse livro aqui e vai ler. O primeiro livro que ele me deu foi Caminho da Servidão do Hayek. Aí eu, né, realmente aquilo mudou minha ideia, minha cabeça. Eu comecei a pesquisar mais, buscar isso, então a minha dissertação de mestrado, vamos dizer assim, ela ficou ruim, porque ela um pedaço é marxista, outro pedaço eu quis ir para o liberalismo, porque eu estava começando a conhecer aquilo, então ficou um negócio meio bagunçado. Só no doutorado que, de fato, eu vou discutir mais profundamente a questão de escola austríaca. E aí, com isso, eu fui e conheci o site do Instituto Mises Brasil. Né? Conheci o site do Instituto Mises Brasil e fui vendo, e tinha eventos acadêmicos no mundo de escola austríaca, então eu fui para o
Mises Instituto Americano, eles têm uma conferência chamada Austrian Economic Research Conference, que é a principal conferência escola austríaca. Tive um artigo aprovado, fiz um artigo lá que ninguém aprovava o artigo, os malucos aprovaram. E aí eles falaram assim, como você é aluno de doutorado, a gente vai te dar uma bolsa para você poder vir. Foi da hora, fui lá, fiquei morando. Né? Eles têm, do lado do Instituto Mises, eles têm uma Vila Hofburg, que é uma vila onde a galera mora lá e fica hospedado. E aí, assim que eu voltei, o pessoal do Mises Brasil, o Hélio Beltrão, ele veio dar uma palestra aqui em Goiânia. E ele falou assim, os gringos lá falou bem de você, cara. Falou que você conta umas piadas diferentes e tal, que você é um cara descolado. Escola goiana de humor, né? Foi quase desse jeito. Aí foi super legal, porque aí deu 2016, eu comecei a me aproximar mais e comecei a dar aula no Instituto Mises Brasil, comecei a me envolver mais com o Instituto Mises Brasil. E não tem jeito, né? Naquela época do começo do Instituto... Claro, o Instituto Mises Brasil está fazendo 15 anos. Mas naquela época, o assunto efervescente dentro do Instituto Mises Brasil era Bitcoin, até mesmo porque tinha tido o lançamento do livro do Fernando Urich, de Bitcoin, né? Então, assim, ele era bem atuante dentro do Instituto Mises Brasil, hoje é nosso conselheiro. Eu até trouxe aqui para... presentes. Eu vi esses livros aí no começo. Trouxe de presente para vocês justamente o livro do Bitcoin, a moeda da era digital, do Fernando Urich. Estou aqui para vocês. Um novo livro da LVM, que é a editora nossa, que é o Bitconomics, do Daniel Duarte também. Foi meu aluno de mestrado. Eu vi essa capa desse livro e eu achei muito interessante a capa, assim, chamou a atenção, porque eu gosto muito de design e tal. Não sei se eu estou te interrompendo, mas o que é, assim, esse livro? Você chegou a ler já ainda? Já li, gostei muito. Ele é bem... Ele explica muita coisa, né? Bem para quem é iniciante. Eu quero saber, então ele conta da moeda. Por que a moeda dá errado? Né? Por que o Banco Central dá errado? Então seria um livro assim, né, para quem quer conhecer, e ele, né, traz bastantes elementos super legais, né? Não, muito bom isso, porque o Biscoint, desde quando a gente começou tanto a plataforma quanto fazer conteúdo também, a gente tenta fazer isso, né? O jeito mais fácil, rápido e barato de comprar Bitcoin, a gente tenta explicar Bitcoin também de uma maneira simples. Com certeza a gente vai ler isso. É legal também. Ele é bem didático, assim, ele é bem tranquilo e tal. Muito bom. E por fim, o meu livro último que eu publiquei, que é Transportar é Preciso, né? Justamente porque eu entrei no doutorado de transportes e tentei fazer esse link de escola austríaca com transportes. Né? Aqui ele fala uma proposta liberal, né? Uma proposta liberal de transportes. Então, a gente fala bastante nesse sentido. E aí, nisso daí, a gente foi, né, aprofundando a pesquisa em escola austríaca. Hoje, eu coordeno um grupo de pesquisa que a gente trabalha essencialmente com questão de escola austríaca. O Instituto Mises hoje está trabalhando muito forte a parte acadêmica, com cursos de pós-graduação, cursos de curta duração. Esse ano nós tivemos um marco muito interessante. Nessa conferência que eu falei para vocês, que é a maior de escola austríaca, a gente teve 2 painéis de estudantes brasileiros. Então, assim, e os gringos piram, né? Estava conversando agora há pouco contigo aqui no offline os gringos piram porque que o Instituto Mises Brasil faz para ter tanto impacto, tanto lá fora, né? Hoje a gente tem uma das revistas acadêmicas mais lidas de escola austríaca do mundo, que é o Mises Journal, é brasileira. E sempre tem algum brasileiro envolvido em algum grande projeto de escola austríaca no mundo. A minha teoria disso é o seguinte, tem uma frase que eu vi esses dias nas redes sociais que fala assim, o Brasil, saiu alguma notícia dessas malucas sobre legislação brasileira e aí falou assim, o Brasil realmente é uma fábrica de anarcocapitalistas. Então, tipo assim, essa parte da legislação ser toda conturbada, nebulosa, complicada, tem intervenção demais e tudo mais... E aí a gente vê leis absurdas, a arrecadação de 1 trilhão, né? Bateu agora, em 4 meses, 1 trilhão de reais arrecadados. Tudo isso vai gerando uma conjuntura assim que o povo acaba falando mais ou menos isso, né? Tipo, o cara vê a cena, o contexto do Estado brasileiro e se torna liberal automaticamente. Não, assim. eu vou contar a história. Por exemplo, dentro dessa história, eu estava me envolvendo mais com o Instituto Mises Brasil e tal. Aí minha esposa falou assim, eu acho legal esse negócio de liberalismo e tal, mas é muito radical. Mas, né? Sempre tem o mas. Mas eu tô achando muito radical, você tá radicalizando e tal. Aí ela estava montando, ela é veterinária, estava montando a clínica veterinária dela. Ela montou a clínica veterinária e veio o primeiro DARF dela. Aí chegou o DARF, ela, nossa, isso é um roubo. Pronto, você entendeu escola austríaca. Imposto é roubo. Simples assim, pronto, acabou. Você entendeu? Você virou anarcocapitalista no primeiro DARF, né? Porque é surreal, né? Você não tem retorno nenhum. E no final das contas, o Hoffer está coberto de razão. O Estado é uma quadrilha que está aí só para tirar dinheiro da gente, não tem retorno nenhum. Então, assim, e mesmo que se desse retorno, o mecanismo que o Estado usa para coordenar a sociedade hoje
é totalmente coercitiva, é realmente usando o poder de polícia que ele tem. Não é uma construção de instituições, né, através da participação das pessoas. Não, é totalmente arbitrário. Um juiz do STF, um senador, um presidente da República define alguma coisa, acabou, está definido e só lamento. E deveria ser democracia o governo do povo, né? Assim, na teoria, deveria ser o povo que comandasse, não uma oligarquia, né? Tipo, um grupo de pessoas controlando esse tanto de gente, né? E é interessante o que você falou, assim... Eu não sei se você ia falar alguma coisa. Não, pode continuar, depois eu... Tipo assim, acho que é importante, assim... É porque... Acho que não é segredo para ninguém. Quem acompanha as minhas redes sociais, eu também tenho um pensamento anarcocapitalista e tal. Apesar e o Biscoint, assim, como empresa, ele não tem esse posicionamento, né? A gente tem que seguir dentro da regulação e tudo mais. Mas, assim, no meu pensamento, eu vejo muito isso. Assim, a intervenção estatal, ela só causa problemas. E, na verdade, é o seguinte, mesmo, ainda que tivesse resultados positivos, ainda continuaria sendo imoral, né? Acho que é mais ou menos esse que é o que você estava falando, né? Tipo, mesmo que desse resultados bons na economia, na vida das pessoas, ainda estaria sendo imoral a parte de você agredir e usar a coerção para extrair propriedade privada de outras pessoas. Eu vou dar um passo atrás. Não quero nem discutir a questão moralidade, porque moralidade é uma coisa muito peculiar e, dependendo da cultura local, moralidade vai subjetiva. Vai ficando subjetiva. Mas, se você parar para pensar, até economicamente, né, toda intervenção estatal, toda intervenção em preços causa um fenômeno chamado peso morto. Você tem um nível de eficiência. Então, o que os reguladores, por exemplo, a regulação tenta buscar um menor peso morto, mas eles têm consciência de que eles causam externalidades negativas. A gente fala muito de falha de mercado, mas se fala pouco em falha de governo, e que tem muita, né? Nós temos um dos mercados mais fechados do mundo, é o Brasil, a gente é super fechado, porque a gente tem regulações insanas, regulações realmente que atrapalham, e elas vão acumulando, né? O regulador todo dia tem uma ideia maravilhosa para salvar o mundo, vai criando uma regulação que às vezes até entra em contradição com uma regulação anterior, e aí quem que tem que se virar com o fiscal é o contribuinte, e aí só lamento. Isso aí, o que ele falou de que eles têm consciência disso, acho que foi uma coisa que me deu um estalo, assim, o dia que eu parei para perceber o que significava a frase meta de inflação. Porque às vezes a gente ouve no jornal, meta de inflação de 5%, você não para pensar o que é isso, mas é literalmente uma meta que eles querem atingir de quanto o seu poder de compra, né, o seu dinheiro vai desvalorizar. E tipo, não faz sentido você ter uma meta ruim, né? Meta, geralmente, assim, é igual se eu falasse assim, eu tenho a meta de que a minha empresa vai ter um lucro de 5% menor no final do ano. Ter prejuízo, né? Você fala assim, não, você não nasceu para ser CEO, vai embora daqui, some, você não tem que conduzir uma empresa, né? E aí eu pensava nisso, eu falava, não faz sentido, tem alguma coisa que tá errada. Aí foi aí que deu o estalo para mim, assim. Perceber que é errado, ele sabe, o sistema sabe que é errado, né? Eles entendem isso. Isso também, para mim, quando eu comecei, eu até vou falar a respeito um pouco aqui de como é que foi o meu caminho, né? Que eu acho que o professor vai terminar falando como é que o Bitcoin conectou com ele e tal. Mas eu também, isso aí me pegou demais de entender, assim, o meta de inflação é assim, o governo olha para todo mundo, ele obriga todo mundo a usar a moeda que só ele controla, só ele pode imprimir. E aí ele fala assim, eu te prometo, eu te garanto que eu vou destruir o poder de compra dessa moeda que você está segurando, que eu estou te obrigando a segurar em tantos por cento todo ano. No mínimo isso, né? Porque ele ainda vai... Exatamente. Ele nem consegue bater a meta. A inflação real sempre acaba sendo maior, né? Então, é bem assim... mind-blowing, né? Tipo, quando você descobre isso, é como se tivesse tirado uma venda dos olhos, assim, né? E assim, é interessante isso, porque eu fui começar a ver Bitcoin lá em 2016, né? Então foi onde eu comecei a ter contato com o Bitcoin. Na verdade, essa é até uma história engraçada de contar. Antes disso, meu filho, né, chegou para mim e falou assim, pai, tem um joguinho aí que se você jogar, ele te dá um Bitcoin. Eu falei, que porcaria é essa? Que lugar que vai te dar Bitcoin de graça e tal? E hoje eu entendo, não era de graça, é porque você gerava ali o joguinho, na verdade, era um meio para fazer aquela gestão computacional lá, para fazer a mineração. Na verdade, ele não estava jogando um jogo, ele estava fazendo mineração, ele estava cedendo a capacidade computacional do computador dele para minerar, por isso que ele recebia Bitcoin naquela época. Aí eu falei, não, filho, mexe com isso não, isso é bobeira e tal, né? Aí depois, quando eu conheci o Instituto Mises, que tive acesso ao livro do Fernando Uchi, eu falei assim, pô, esse negócio é do caralho e tal, vamos comprar e vamos ver. E desde 2018 eu dou palestras lá no Instituto Federal,
sempre uma vez por ano, né? Até na pandemia eu consegui fazer. Eu acho que eu só não fiz na época que eu estava afastado, né, do Instituto, que eu fui para o Ministério da Economia, mas sempre dou uma palestra sobre Bitcoin, a palestra lota, o pessoal realmente quer conhecer, quer saber. E nesses mais de 10 anos como professor de economia, a coisa que mais me assusta, que eu fico realmente assim, cara, nosso sistema educacional está falido. As pessoas assustam quando descobrem que a moeda, o real, o dólar, o euro, não tem lastro. As pessoas ainda acreditam que aquilo lá tem uma reserva em ouro, que tem algo que lastreia aquilo. As pessoas ficam assustadas quando descobrem que o Fort Knox não serve para nada, que nós não temos... Tem reservas de ouro, mas elas... Essa reserva é para o Estado e não para dar não para a moeda. Isso, é uma reserva estatal e não uma reserva da moeda propriamente dito, né? Até o grande Ron Paul, que é um dos grandes nomes dos Estados Unidos, quando ele era congressista, a coisa que ele mais queria era contar quanto de ouro que tinha em Fort Knox, porque ele até achava que nem tinha aquele tanto de ouro, né? Ele achava que era... Os caras pintavam a parede lá e falavam que era ouro, e na verdade, porque não se sabe como que é a gestão. E eu acho que é isso que tornou o Bitcoin tão famoso, assim, as pessoas... Né? Porque você tinha uma transparência muito plena, né, a respeito do blockchain, né? Então, assim, as pessoas poucamente começavam a estudar Bitcoin, realmente... minimamente sabia que eu não vou ser enganado, porque você tem ali toda uma base transparente, o blockchain ali realmente é muito fácil de você acompanhar, de você ver a realidade que está acontecendo, enquanto o real, por exemplo, a gente não sabe quanto que o Banco Central está emitindo de moeda hoje. E aí vai naquilo que você falou da inflação, né? Poxa, você falar que inflação baixa é bom, cara, é bom para quem? Principalmente os mais pobres sofrem, porque um milionário perder 5% do poder de compra dele, ele continua milionário. Agora, um pobre que perde 5% do poder de compra, tipo assim, por exemplo, não é nem 5%, nós estamos falando no Brasil hoje uma inflação de 10%. Como é que você fala que o cara vai trabalhar e precisa trabalhar 10% a mais para comprar a mesma coisa que ele comprava ano passado? É isso, inflação. Inflação é isso, é perca de poder de compra. Então, as pessoas se assustam quando descobrem como é sórdido o processo monetário que a gente tem hoje no mundo, né? No Brasil, no mundo todo. E o senhor falou sobre a palestra no IFG, né? E eu lembro de estudar lá. E assim, eu sou totalmente aberto à liberdade de expressão e liberdade de debate também, da pessoa ter opiniões divergentes, argumentar e tal. Acho que isso é super válido para todo mundo, assim. Obviamente, quando você tem um debate entre uma pessoa que tem um pensamento liberal e outra pessoa com um pensamento intervencionista, essas duas pessoas provavelmente já têm a mente formada e tal, elas não vão... no debate, elas não vão mudar de opinião. Mas as pessoas que estão assistindo, elas acabam entendendo os argumentos e vendo o que faz mais sentido, e elas acabam formando a opinião delas com isso. Então, acho que isso é muito interessante. Só que na minha época, era 2004 a 2007. Era para ser 2004 a 2006, mas eu fiquei independente em 2 matérias lá. Então, foi 2007 a saída. Mas, enfim, física e química, viu, gente? Eu sou de humanas. Enfim. Mas o que eu achava ruim, quer dizer, o que eu acho ruim hoje, né? Na época eu não sabia disso. Você só tem uma linha de raciocínio. Todos os professores, todos os alunos, todo mundo naquela época, ensinado numa linha de raciocínio só. Você não tinha acesso à informação do jeito que tem hoje, nem tão fácil quanto tem hoje. Você não tem uma pessoa que se levantando lá e dando uma palestra sobre um pensamento um pouco mais diferente do que todo mundo está acostumado, né? E a gente está mais do que ciente, todo mundo, de que o efeito manada, o comportamento de massa é ruim para todo mundo, né? Então, é muito importante que emerja, não sei se é essa palavra, pessoas que falam sobre outras linhas de raciocínio nesses ambientes, assim, né? E assim, uma coisa que eu considero muito importante, até como uma conquista profissional, como eu levo a escola austríaca como uma linha de pesquisa do meu estudo como pesquisador, né? Então, não sou um entusiasta, não sou um fanático, não sou um cara que sai brigando com os outros, que se não aceitar a escola austríaca, se não achar que os fundamentos da escola, você é burro, não. É um fundamento teórico que eu uso. Então, mesmo os colegas mais distantes do campo de perspectiva econômica, a gente consegue ter um respeito muito grande. Então, assim, o cara não concorda comigo. Por exemplo, tem colega lá que é stalinista, né? Pô, a gente não é porque ele é stalinista e eu sou libertário que a gente vai, quando se encontrar, a gente vai se matar. Não, eu entendo o ponto de vista dele, ele entende o meu, a gente conversa, porque às vezes eu quero entender alguns movimentos mundiais, como que ele enxerga, ele às vezes vem e me pergunta também algumas coisas, é super legal isso.
Claro que eu evito ao máximo pessoas que eu sei que só querem, né, fazer algazarra, só quer brigar, só quer xingar. Pô, vou dar vitrine para um maluco desse? O cara quer brigar, para que eu vou dar vitrine para um maluco desse? Agora, se quiser um debate intelectual... Se quiser um debate sério, nível, participa. Eu já participei. O campus IFG de Jataí, alguns anos atrás, preparou. Aí trouxe um pesquisador, né? O cara era do Instituto Federal do Maranhão, trouxe o cara. Aí eu fui para lá, a gente fez um debate, foi super legal. O cara terminou o debate, saímos para tomar cerveja, conversamos e tal, porque ele é pesquisador e eu sou pesquisador. Então, assim, aí na audiência tinha uns professores lá que queria fight, ficava lá fazendo careta, queria ter briga. Eu falei, não vou cair nesse conto do vigário de começar a querer brigar. Porque... discutir ideias mesmo. Nós estamos querendo discutir ideia, cara. A gente não quer que converter. Eu acho que é um grande problema. As pessoas querem bater boca com o outro, como se fosse mudar a vida, vai entrar no cérebro da pessoa e mudar. Não vai. Comigo não foi assim, cara. Eu era marxista, né? Eu achava os liberais tudo maluco, tudo doido. Mas aí fui conhecendo os fundamentos. Pô, não, faz sentido. Ó, isso aqui faz sentido. E hoje, né, eu tenho uma outra visão de mundo porque foi sendo construída. Então, a gente também não pode cair nesse processo de achar que o cara tem que virar liberal de hoje para amanhã, porque e de boa, você vai virar um cara chato, velho. Não é chato esses caras, né? Por exemplo, você tem aqueles amigos seus que quer te levar pro CrossFit. Pô, cara, é chato, né? Eu ia falar Pilates, mas tô brincando. Eu sou o amigo que tenta convencer o pessoal a Pilates. Você tem aquele amigo seu que é vegano. Cara, eu não tenho nada contra você ser vegano, cara, mas não fica o dia todo na minha cabeça. Não, eu sou o chato, eu sou o libertário chato. Lá no Instagram, todo dia eu posto alguma coisa. Aí tem dia que eu apago, mas... Não, no seu Instagram, você tá colocando a sua ideia. Você não fica o dia todo no Instagram dos outros enchendo o saco, é verdade. entendeu? Isso eu não faço mesmo, não. Só de vez em quando, não é todo dia. Mas, enfim. Mas eu acho que esse é o caminho. Então, assim, por isso que assim, eu acredito que mesmo eu estando lá no Instituto Federal, nunca tive treta com ninguém, nunca briguei com ninguém e tal. Então, assim, eu acho que dá pra gente ter um ambiente saudável, construir espaços de diálogo, mas depende da gente, como que a gente vai querer enfrentar isso. Isso é importante demais. Tem um amigo meu, o Henrique, né? Hoje ele está com uma empresa no Vale do Silício e tal. A gente conversa diariamente. E aí ele, uma vez, ele apresentou um amigo, hoje é um amigo em comum nosso. E aí eu comecei a discutir com esse amigo, essa terceira pessoa, e o Henrique ficou só olhando, assim, né? E aí ele me falou depois, assim, pro outro lá, né? Falou, Lucas, ó, eu só queria deixar você discutir com o Israel aí, pra você ver tanto que ele é apaixonado quando ele fica... Porque a gente estava falando de fazer um projeto em conjunto, né? Ele falou assim, então, você exige do Israel aí, é disso aí pra cima. Tipo assim, se ele for apaixonado no projeto mesmo, ele vai discutir... exatamente. Mas aí o Henrique me falou depois disso assim, falou, Israel, é o seguinte, eu acho super válido a discussão, o debate, eu já aprendi muita coisa com você e tal, eu sei que você já aprendeu comigo também, mas desse jeito que você argumenta, você só vai criar inimigos, você só vai ficar o cara chato, as pessoas nem vão querer te ouvir e tal. E aí eu fiquei muito refletindo sobre isso. Obviamente, refletindo, até lembrei da lâmpada aqui que tá acesa ainda, mas tá de boa aí, né, Thiago? Tá beleza. Mas então, tipo assim, depois disso, eu tento todo dia dar uma maneirada nisso, justamente pra isso. Tipo, eu vou criar inimizade com pessoas que eu gosto mesmo, são amigos mesmo, só porque eles têm um pensamento, uma ideia divergente. E aí, se a gente fizer isso, a gente... exclui a possibilidade da pessoa cair em si. Por exemplo, o que você falou, tinha muita gente que vai lá na palestra e descobre que o real, as moedas fiduciárias não tem lastro mais desde 1971, acho, né? 73, o Nixon. 73? Exatamente. Aí, tipo, aí a pessoa descobre isso. Se você fosse o cara chato, ninguém nem ia na sua palestra, por exemplo, e aí ela nem teria a oportunidade de aprender a verdade, né? E vira tipo Twitter, assim. Eu lembro que eu tive o Twitter tem um movimento libertário muito forte, né? Muita gente lá dentro foi discutindo o dia todo. E isso me deixava, tipo assim... Eu entrava lá, via as discussões, achava massa, mas eu não conseguia mais, porque era o tempo todo o pessoal só falando disso, sabe? Parecia que tipo, o cara tinha transformado e ele só sabia conversar sobre isso. Ele não tinha nenhum outro assunto, nenhuma outra pauta que ele queria trazer. E eu via muito... Eu queria ver a opinião do senhor sobre isso, se o senhor está mais no campo acadêmico. Que essas discussões elas eram muito, muito bobas no sentido assim de não tinha uma base teórica muito forte, né? Era o cara falando, imposto é roubo, então vamos acabar com o Estado, blá, 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 blá. E eu sentia que tinha uma perspectiva, tipo assim, muito otimista ao extremo, de tipo assim, o Estado acaba, o mundo tá perfeito, sabe? Tipo assim, não vai ter mais morte, não vai ter mais problema, não vai ter pandemia, não vai ter mais nada, a gente resolveria todos os problemas, né?
E eu não conseguia acreditar nisso. Até hoje eu não penso assim, eu acho que o Estado ele causa ineficiências, né, igual o senhor trouxe, mas eu não acho que o mundo vai ser um lugar excelente só porque não tem mais Estado. Acho que vai continuar tendo morte, vai Igual a gente falou, falhas de mercado vão continuar existindo, né? Mesmo não existindo mais o Estado para ter falhas de Estado, por exemplo. E falhas de gente também, né? O ser humano é falho. E eu via um otimismo muito, tipo assim, é só esse o caminho, isso aqui vai resolver tudo e tal. E eu meio que me afastei por um tempo, assim, dessas ideias, justamente por isso, porque o pessoal era chato. Então eu não conseguia né? conversar. Você não vai ver esse pessoal aprofundando, por quê? Porque ele tá o dia todo lá no Twitter. Não tá lendo artigo, né? Não tá lendo artigo, não tá vendo assim. É outra coisa que eu falo muito assim, a galera... tem que ler o Mises, tem que ler o Hayek, tem que ler os caras, né? Tem que ler Menger, tem que ler Bambaberg. Mas tem muita produção nova saindo, tem muitas teorias novas dentro da escola austríaca que estão em crescente evidência. O próprio Hofbauer, né, que avançou a teoria do monopólio do Mises, e você tem o Kirchner, novas tecnologias, novos estudos sobre a ética da liberdade mais atualizados, né? Isso, sempre vem surgindo isso, né? Você tem o Walter Block, que hoje é o cara que mais faz os desdobramentos da ética da liberdade, que é um livro que o Hofbauer escreve na década de 80, e o 84, se não me engano, depois a gente corta se eu tiver errado a data, para parecer que eu sou um cara inteligente. Mas o Walter Block, que foi aluno do Hofbauer, é um cara hoje que ele escreve, então ele tem... o livro dele é sobre a sociedade libertária, ele já fez volume 1, volume 2, e sempre está publicando artigos sobre como é que eu aplicaria a ética da liberdade aqui. Tá surgindo esse mercado, como é que seria a ética da liberdade aqui? Então, assim, tem gente discutindo a modernidade da escola austríaca, ela é uma corrente de pensamento econômico, então ela não é uma verdade absoluta, ela é conhecimento científico que está em processo de evolução. Então, você fala do empreendedorismo, tem muitos caras da escola austríaca consagrados, mas hoje você tem muito cara novo que está avançando, você tem Per Bailand, você tem Peter Klein, você tem grandes pesquisadores que estão fazendo grandes pesquisas e trazendo. Então, assim, se a pessoa não quer estudar a escola austríaca, mas fica ali só nos 6 lições do Mises, Caminho da Servidão do Hayek, Anatomia do Estado do Hofbauer, né? Fala da Anatomia do Estado do Hofbauer, mas Man Economy State não quer sentar e ler, né? Porque é grosso também, né? Tem que estudar para valer. Mas deixa eu te falar um negócio. Tem 3 anos que eu tô tentando terminar a Anatomia do Estado. Não, para. Eu juro pra você. Eu juro. É o seguinte, o que acontece? Eu falei isso pros meninos. Esse ano eu peguei pra ler de verdade, mas eu juro. É assim, ó, eu abria a primeira página e lia. Aí virava a segunda página. Eu fechava a página e ia pra internet. Você ficava puto com o Estado. É puto. Porque o primeiro capítulo é o que o Estado não é. Ele desconstrói tudo que você foi ensinado a vida inteira. Esse capítulo é muito bom, quando ele fala assim, o Estado não somos nós. Aí eu já fico, como assim o Estado? Eu não sou o Brasil. Ele assim? dá o exemplo lá, né? Tipo, no Holocausto, se essa ideia de Estado fosse verdadeira, então... Todos os alemães são culpados, né? Pelo que aconteceu. Não, na verdade ele fala assim, exatamente. E os judeus... Tipo assim, como eles faziam parte daquele país, eles eram culpados. Na verdade, eles não eram culpados, eles cometeram suicídio, não foram assassinados. Ele fala isso também, exatamente. Mas você fica tipo assim, peraí, eu fui ensinado a vida inteira de que é um contrato social que a gente assina, que o Estado é necessário, que o Estado sempre existiu e sempre vai existir. E aí você vai descobrindo que, tipo, tem 300 anos que o povo se organiza desse jeito, velho. Tipo, E aí o Rothbard descreve exatamente assim, né? Um grupo de bandidos domina sobre um determinado território. Sobre algum tempo, eles viram uma nação, um Estado-nação. Ele fala da máfia, né? A máfia surge para proteger o pessoal, né? Ó, eu vou te cobrar para te proteger. Aí é uma máfia que vira e grande, né? E a Anatomia do Estado é um livro muito poderoso, porque ele tem é onde o Hofbauer está pilhado mesmo e tal, escreve a Anatomia do Estado, né? Eu mesmo, quando ele vem e pediu para mim escrever o prefácio do livro, eu falei assim, pô, como é que escreve um prefácio desse livro? Dá vontade de escrever assim, leia logo, começa logo, né? Não precisa ler o prefácio, vai logo. Só ler o primeiro capítulo. Né? Vai embora, vai lá e lê, né? Mas assim, você tem a Anatomia do Estado, aí você tem uma série de... Pô, o Hofbauer foi um cara... É uma coisa que eu escrevo no prefácio da Anatomia do Estado, né? Pô, o Hofbauer foi um dos caras que mais produziu academicamente na escola austríaca. Ele foi editor do Austrian Review, ele tinha um jornal que ele escrevia junto com o The Rocket, então ele tinha muita coisa. Então a pessoa assim,
Lê Anatomia do Estado, aí já acha que sabe tudo de escola austríaca. Pô, tem muita coisa. O próprio Hofbauer evoluiu o pensamento dele, se você for vendo os artigos que ele foi escrevendo, né? Então, cara, assim, tem muita coisa para se estudar. Então, se a galera fica... Eu acho assim, é um trade-off, né? Se você fica muito tempo na internet perdendo tempo, você poderia estar estudando, né? Então, você tem que balancear. Às vezes eu dou uma sumida, né? Os pessoal, Adriano, você sumiu das vezes essa semana? É, porque às vezes eu estava terminando de escrever um artigo, quero meio que Fazendo alguma coisa produtiva, né? Tô produzindo algo de Eu tô trabalhando de verdade. Tô trabalhando, né? Tô sem tempo, né? Então, mas assim, é muito interessante essa questão, né? De você fazer essa discussão da escola austríaca. Então, voltando à sua pergunta, né? A gente acabou viajando na maionese. A gente faz isso o tempo inteiro. É que o pessoal perde esse tempo todo, né? No sentido de, por isso que não aprofunda. Mas quando você vê a galera que aprofunda, você tem hoje muitos caras, né? Hoje você tem, por exemplo, muitos programas de doutorado dos Estados Unidos que é quase tudo escola austríaca já, né? Nós temos muita gente... se você pega a Lei da Liberdade Econômica, tem muita coisa de escola austríaca ali, né? Você tinha grandes nomes da escola austríaca envolvidos na construção da Lei da Liberdade Econômica, né? O André Santa Cruz, Gianluca Lorenzon. Então, assim, você teve essa penetração de austríacos em determinadas ideias, né? Eu também, quando fui subsecretário lá de competitividade regulatória, eu fazia essa discussão a respeito de falhas de governo, né? E fechando o último ponto que você colocou, não podemos cair nessa mentira de que vai solucionar tudo. Não. Uhum. O mercado ele tem problemas. O que a gente aprende em escola austríaca é que o mercado consegue se corrigir mais rápido do que o governo. Uhum. Então, por exemplo, tem uma pandemia. O mercado conseguiria resolver mais rápido, não sei qual tempo, mas com certeza resolveria mais rápido do que o governo, né? Os mercados eles conseguem se organizar de forma mais rápida do que o governo, pelo simples fato, e aí a gente não precisa nem usar a escola austríaca, você tem outras correntes econômicas com prêmio Nobel, tudo a respeito de assimetria de informação, né? Burocracia mesmo. Um burocrata em Brasília, quando que ele consegue entender um problema acontecendo no Acre? Uhum. Ele fica sabendo de um problema acontecendo no Acre. Como é que ele vai saber como corrigir isso? Ele não está lá no Acre. Uhum. Então, esse problema de como o burocrata vai adquirir a informação, que foi o grande motivo da falência da União Soviética, né? Como é que a galera no Kremlin resolvia os problemas de Eles copiavam, preços, né? Copiavam os Estados Unidos. Chegaram a copiar os Estados Unidos porque era o jeito mais fácil de fazer isso, né? Eles queriam ter noção de como é que era o sistema de preço, aí como eles não sabiam, porque não tinha propriedade privada, então eles era pior, eles nem copiavam. O próprio governo contrabandeava aqueles catálogos de preços de produtos dos Estados Unidos para ter noção de quanto que custa as coisas, para eles poderem fazer a Então, tipo assim, a União Soviética durante muito tempo precisou do mercado americano para resolver a simetria de informação que ele não conseguia resolver. Porque o burocrata... Não é porque o cara era burro, não é porque não tinha tecnologia, é porque não tem como. E nem porque ele não tinha as intenções boas, né? Porque tem muita gente com intenção boa, né? Às vezes o cara... Cara, se a gente colocasse anjos para tocar o governo, se a gente pudesse colocasse mentes sagradas para tocar o governo, não funcionaria. Uhum. Por quê? Porque como é que você faz um cara lá em Brasília pensar quais são os problemas do Acre, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso... Mas como assim? São seres humanos que estão no Estado? Só pra... São iluminados. É porque né? toda vez que a gente fala sobre isso, a pessoa fala assim, não, a gente precisa do Estado e precisa de umas pessoas mandando na gente porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Aí eu fico pensando assim, mas quem que tá lá, né? Eles também tá lá, são, né? velho. Tipo... Então, inclusive, mais você tem esse ainda. problema. Então, é problema realmente dessa questão da informação. Então, o mercado ele vai corrigir mais rápido do que a questão do próprio governo. Essa é a lógica. Então, a gente não pode cair nesse conto, porque a gente vai estar realmente vendendo mentira para as pessoas. Porque senão acontece algo que acontece muito. Por exemplo, fez privatizações. As privatizações não deram certo. Aí o pessoal está reestatizando. Não, é porque venderam a ideia errada. Nós fizemos... O que foram os erros das privatizações? O que poderia ser melhorado para a gente continuar o fluxo? Como vender essa ideia de que não, vai privatizar, vai salvar o mundo? Não. Então... E o argumento de escola austríaca ou de pensamento liberal sobre isso, por exemplo, assim, já entrando numa especificidade aí, é tipo assim, eu perdi o que eu ia falar. Você falou sobre privatização. Que elas não resolvem tudo.
Pagou tudo. Apagou tudo. Me deu um branco aqui. Mas é porque, na verdade, assim, tudo que a gente está falando, toda hora eu pego um link para a gente fazer com o Bitcoin. O que ficou claro e evidente aqui é que centralização é um problema, né? Especialmente quando você tem um grupo muito pequeno de pessoas comandando uma infinidade de pessoas. Tipo, vamos supor que fossem só, sem pensar em deep state, né? Sem pensar na estrutura toda estatal, mas só nos congressistas, por exemplo, sei lá, você tem 300 pessoas comandando 200 milhões de pessoas. Então, tipo, o exemplo que você deu é perfeito sobre região, né? Localização, distância mesmo. Você não está lá no dia a dia convivendo lá e aí você tenta uma pessoa comandar um estado inteiro, uma unidade da federação inteira e tal. E tem um outro problema que é a quantidade de produtos e serviços que existem, né? Várias cadeias de produção, por exemplo. Então, você estava falando assim, tem um problema num estado tipo Acre, longe de Brasília, por exemplo. Como é que esse cara vai legislar sobre lá? Tipo assim, essa centralização é ruim. Mas imagina assim, tipo, e aí eu até vou fazer um link com o Milton Friedman daqui a pouco com a história do lápis lá, né? Que é um vídeo muito emblemático dele. Mas, tipo assim, para fabricar um microfone desse aqui, ou para fabricar uma caneca que tem tinta, tem outros materiais, tem máquinas lá, tem uma infinidade de coisas. Tipo assim, um cara em Brasília, um burocrata, não consegue rastrear e entender o processo de todos, de tudo que acontece para construir um produto. E aí você imagina a quantidade, são centenas de milhares, talvez milhões de itens, né, de unidades industriais que são fabricadas todos os dias no Brasil. E aí você deixa uma entidade central com pouca gente tentando regular tudo sobre todos os assuntos e sobre todos os aspectos. A pandemia mostrou isso muito claro para a gente, porque assim, é só proibir isso que controla, mas isso aí gerou uma falta de um monte de produto porque tal lugar parou de fabricar tal produto porque os funcionários não podiam ir para a fábrica. Então, aí fala assim, não, é só essa fábrica. Aí os caras queriam dizer quais... Por exemplo, o que a pandemia mostrou mais claro para mim. O que é atividade essencial? Falou assim, somente atividades essenciais vão ficar abertos. O que é para você não é essencial para mim, não é essencial para você. E aí o que aconteceu? Que a lista, e a pandemia foi mostrando o quê? Ela começou uma lista pequena, e aí ela foi aumentando. Por quê? Porque o pessoal ia lá, fazia os grupos de interesse faziam pressão e ia cedendo. Então não tem lógica nenhuma nessa questão do que... Porque nós somos pessoas, a coisa é... Cada um dos indivíduos tem o seu próprio interesse, né? Ou seja, qual que é o serviço essencial para ele. E aí cada um deles ia chegando para essa entidade central e ia falando, adiciona aí na lista esse tópico aqui, né? E aí fazendo o link com dinheiro é exatamente isso. Se isso não funciona para bens, imagina para moeda. Imagina para o dinheiro. Que é mais... Porque assim, a gente fala de tomadas de decisões centralizadas em Brasília e tal, mas ainda rola uma discussão lá. Agora, a emissão de moeda é o Banco Central, que atualmente é independente. Então, assim, se tem algo que é maior ditadura, né, a gente fala assim, o que existe de mais socialista hoje em qualquer estado, mas especialmente no Brasil? Qualquer coisa mais assim, realmente ditatorial, é a emissão de moeda. E é justamente o único bem que consegue influenciar a vida de todo mundo. Então... É o maior nível de centralização que existe. É o maior nível de centralização é a emissão de moeda. Você não vota no presidente do Banco Central, por exemplo. Né? Você não vota. E depois que ele está lá, agora ele tem o mandato dele garantido, ele vai tocar a política dele lá, né, cumprir a meta de inflação e tal, mas e quanto que está imprimindo de moeda? Como é que está a política monetária? Como é que está qual que é o objetivo do PIX? Né? Então, assim, você vai discutindo algumas coisas que você vai vendo que é algo meio realmente ditatorial, que é mais ditatorial do que um presidente ser ditatorial, é a condução hoje da política econômica, né? Então, isso tem tudo a ver. E a escola austríaca traz um grande framework a respeito disso antes do Bitcoin. Porque o Hayek, lá na década de 70, ele falou da desestatização da moeda. Falou, a gente só vai conseguir ter dinheiro são quando a gente tirar ele das mãos do governo. Por quê? Porque o Hayek previu que, se ficar na mão dessa ditadura monetária, a gente nunca vai ter uma moeda saudável. O que é uma moeda saudável? É aquela que suporta os movimentos de mercado. O mercado tem suas falhas. Qual que é a moeda que vai suportando mais? Então, por isso que ela não pode ficar na mão do Estado. Se tem algo que não pode ficar na mão do Estado, é a moeda. E, por incrível que pareça, é uma das poucas coisas que as pessoas pensam que tem que ficar na mão do Estado. Né? Então, tipo assim, pode ser esse pensamento liberal louco de vocês aí, mas
a moeda tem que ser controlada pelo Estado. É tipo uma isso. das críticas que os austríacos fazem, por exemplo, falou bem do Milton Friedman, é a maior crítica que a gente faz ao Milton Friedman. Então, tudo bem, você escreveu um livro livre para escolher, mas eu não posso escolher a moeda, porque o Milton Friedman defendia o controle monetário, né? A vida toda ou num determinado momento ele muda no final? Não muda. O Milton Friedman é o pai do monetarismo, é os caras fortes do monetarismo, escola de Chicago e tal, né? Ele só vai flexibilizar a questão do entendimento de como que tem que ser esse controle estatal da moeda. É porque, além do vídeo emblemático do lápis, eu acho que vale a pena a gente voltar nisso depois, por causa de falar de cadeia de produção e até o Milton Friedman levanta o livre mercado como uma alternativa para a paz mundial, né? Tipo, várias pessoas de várias línguas diferentes, povos diferentes, etnias diferentes, religião diferente, todas visando lucro, trabalhando juntas para fazer aquele lápis e todo mundo fica em paz porque tá todo mundo lucrando, mais ou menos isso, né? É bom a gente lembrar que essa história é do Leonard Reed. Ele só cita O ela. Milton Friedman, ele só populariza fazendo aquele vídeo. Essa história foi criada Que massa, pelo não sabia Leonard disso. Reed, né? Que é um grande nome lá da escola. Foi um dos caras que bancou o Mises quando ele foi para os Estados Unidos, que ele fugiu dos comentou, nazistas. Então, o Leonard Reed foi um dos caras que ajudou a bancar o Mises para ele ficar nos Estados Unidos enquanto ele estava sendo perseguido pelos nazistas. Mas tem um outro vídeo que também é muito emblemático, que a gente até compartilhou já, que é o Milton Friedman falando, é como se ele estivesse prevendo o Bitcoin, porque ele descreve, eu não sei se o senhor já viu esse vídeo, mas é assim, ele fala assim, ó, o que falta, o que eu vejo que falta, naquelas entrevistas mesmo, né? Ele está sentado falando com alguém na televisão, e aí o que ele fala é assim, o que falta, o que eu sinto que falta é uma forma de mandar dinheiro diretamente de uma pessoa para outra. Eu acho que a internet vai possibilitar isso. Eu não lembro se ele cita a internet. Ele fala assim, mandar dinheiro de A para B sem que A conheça B. Sem precisar confiar e tal. É como se ele estivesse descrevendo o Bitcoin, assim, sabe? Aí eu não sei, por isso que eu te perguntei se no final talvez ele muda, porque ele já estava mais velho assim, se ele muda a ideia. Ele não estava ou se descrevendo, assim, o que eu acho? Ele estava... Uma CBDC. Ele estava descrevendo o Pix. Entendi. Porque ele ainda defendia o mandato dos bancos centrais. Né? Naquela época não tinha internet ainda, né? O vídeo é 1980, alguma Não, coisa? o vídeo é mais antigo, é. É mais antigo, né? Então, assim, você tem esse problema, né? Até uma pergunta que o Walter Block faz num dos livros dele, né? O senhor Milton Friedman gosta de dar liberdade para escolher, mas eu não posso escolher trabalhar com ouro, né? Eu tenho que trabalhar com dólar, né? E o Banco Central é uma instituição mais nova. Se a gente, por exemplo, você pega a Anatomia do Estado do Hoffman, onde o Hoffman questiona a questão do Estado. O Estado, a gente acha que sempre precisa do Estado. Pô, a civilização é mais... Então, o Banco Central é mais recente ainda, né? O primeiro banco lá, o banco lá de Estocolmo, né? Ali... Que ele nem cita, né? Você está falando que ele nem cita no livro, por exemplo. Nem cita, mas tipo assim, é muito curta a existência dos bancos centrais para a gente achar que nesses nossos mais de 5 mil anos de humanidade... A gente não conseguiria sobreviver sem um banco central. E hoje é muito mais, tipo assim... Hoje as pessoas são muito mais abertas a pensar em livre mercado de caneca do que pensar em livre mercado de moeda. É mais emblemático. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você conhecendo o Bitcoin, conhecendo toda essa estrutura que a gente está falando, de políticas monetárias e tal, bancos centrais, numa situação que não existe Estado, ou talvez nem isso, mas só que o Estado tira o monopólio da moeda, você acha que emergiria uma só, umas 2 ou 3 líderes, ou viraria realmente igual é hoje, por exemplo, os tokens, né? Tem, sei lá, 17 mil tokens e criptomoedas espalhadas pelo mundo. E já que a gente tem internet, provavelmente vai tudo convergir para isso, né? Até as moedas fiduciárias estão fazendo essas CBDCs, né? Que são as moedas digitais de bancos centrais. E aí, então, minha pergunta é essa. Você acha que emergiriam várias e as pessoas usariam várias? Ou, tipo assim, um Bitcoin, por exemplo, a gente mudaria do padrão... Que era padrão ouro, mudou para o padrão dólar. Depois, agora, mudaria para, tipo, padrão Bitcoin ou padrão Satoshis? Não, o padrão é criado pelo governo. O governo é que define o padrão. Né? Então, se você tira isso da jogada... Se você tira isso, para de ter padrão. O que você vai ter é o seguinte, você vai ter mais stablecoins dominando o mercado, mas vai existir outras, que nem você fez uma analogia muito interessante. É como se você tivesse realmente uma tokenização muito grande, todo mundo ia negociar só via token, e aí o que fosse mais sobrevivendo, as pessoas iam sentindo justamente qual que sofre menos perda de poder de compra, começa a escolher mais um do que os outros, e você ia acabar tendo ali um grupo, né, de algumas moedas mais estáveis, né, de escolha, mas ia continuar tendo uma vastidão, porque a tecnologia permite, né? Por exemplo, quando a gente fala do Hayek, quando ele falou de desestatização da moeda, era meio maluquice, era meio visionarismo, mas hoje, você tem... Né, eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, mas se liberar as moedas, como é que o pobre, a pessoa mais simples, vai saber se aquele valor está certo ou não? Cara, hoje tem
tem internet, pô. O STF não está preocupado com o WhatsApp? Pô, então é porque todo mundo tem acesso ao WhatsApp, todo mundo tem acesso a um celular. Um celular hoje consegue fazer essas contas de uma forma mais simples. Hoje, se você quiser saber exatamente quanto está o Bitcoin agora, você sabe. Quanto que está o dólar agora? Você sabe quantos... No mundo inteiro, né? Você sabe, e o mundo todo ao mesmo tempo sabe disso. Então, hoje a tecnologia favorece muito a você escolher. Porque antigamente, por exemplo, né, quando eu fazia essas discussões, né, as pessoas mais idosas falavam assim, pô, mas aí o cara tem que carregar na carteira o dólar, ele tem que ter $5, 2 euros, 4 reais. Como é que fica essa maluquice para comprar? Não, hoje a gente não paga, até relógio aproximando assim, você não paga por aproximação, você faria essa aproximação. Você escolheria ali você só marcaria qual a opção de moeda que você gostaria de pagar, ele já faria a conversão. Você nem precisaria ter aquela moeda para a pessoa estar recebendo, porque a tecnologia faria tudo isso por nós, né? Inclusive, um spoiler aí, a gente tá trabalhando nisso dentro do Biscoint, hein? Só isso que eu vou falar. Eu queria aproveitar para perguntar, só de curiosidade mesmo, qual que era a solução que o Hayek apresentou? Porque, assim, eu não consigo... Assim, talvez porque eu já tenha visto Bitcoin e internet, eu consigo imaginar um dinheiro que não dependa do Estado, mas... tirando o ouro, talvez, assim, eu não vejo alguma coisa que não dependesse do Estado. Ou ele só falou assim, tem que tirar das mãos do governo. Você poderia... Ele falou muito assim de ter cestas de moedas. Então, você poderia criar uma moeda que tivesse um lastro em alguma combinação de moedas. Então, algo que tivesse algum lastro nesse sentido. Né? É porque, eu não sei se ele propôs isso, mas voltar ao padrão ouro mesmo, moedas de ouro, moedas de prata, seria uma alternativa. Só que a logística disso é ruim, né? Porque assim, não faz sentido. Assim, tem muitos austríacos. Aí é uma discussão muito interessante dentro da escola austríaca. Né? Dentro da escola austríaca não existe essa convergência de tem que voltar ao padrão ouro, tem que ter lastro. Para algo ser moeda, tem que ter lastro? Não necessariamente. Né? Então, você tem essa discussão. Hoje, qual que é o grande problema de voltar ao padrão ouro? É que nós vamos ter que achar um outro planeta só de ouro para dar lastro para esse tanto de dinheiro que esse povo imprime, né, velho? Só esse ano foi trilhões que o Biden imprimiu. Por causa de divisibilidade mesmo, né? Você precisa... Fica difícil. Se você quiser ter, para facilitar a divisibilidade, você tinha que fazer moeda um pouquinho maior. Então, você precisava de mais ouro para dar um pouquinho, né? Porque o dólar, por exemplo, vamos pensar na história do dólar. Né? O dólar ele começa valendo 1/4 de onça de ouro ou meia onça de prata. Então, era esse o padrão. Então, vamos voltar ao padrão ouro? Então, nós vamos voltar ao padrão ouro dessa medida ou vamos escolher uma outra medida nova para representar? E hoje a tecnologia permite a gente, né, não ter necessariamente o lastro. O importante é você falar para as pessoas que não têm lastro. Né? Então, hoje o problema da reserva fracionária que o governo faz, que ele imprime dinheiro aleatório, não é ele imprimir o dinheiro, é ele não te falar que aquilo lá, na verdade, é um título de dívida que você está adquirindo. Você está adquirindo, na verdade, é um título de dívida com o governo. Então, o problema é você não falar isso para a pessoa. É você falar, isso aqui não tem lastro, isso aqui é perigoso, né? Então, esse é o grande problema. Eu lembro que eu tive uma aula sobre reserva fracionária, na hora que acabou eu fui lá comprar mais Bitcoin. Porque, tipo assim, foi realmente, foi muito a cabeça abrindo, assim, eu falei, nossa, que sistema, pervertido. É tipo descobrir que não existe lastro, né? Tipo, peraí, como assim? É um passo além ainda, que é tipo assim, não é não ter lastro, é tipo criar, tipo, do nada e o Banco Central e todo o sistema bancário os outros bancos podem fazer isso também, né? Os grandes bancos fazem reserva fracionária, né? Porque... Como assim pode? Ele só sobrevive... O mercado hoje só sobrevive porque existe reserva fracionária. Senão, todo mundo quebrado. Se todo mundo fosse todo mundo alavancado, né? Todo mundo fosse sacar, crachava na hora. Por isso que a crise de 2008 foi tão rápida, né? Porque um banco quebrou e todos os outros acabam quebrando, que é um efeito dominó, né? Porque quando começa a parecer que vai ter uma crise, o país, por exemplo, quando começa a entrar em recessão, ele decreta feriado bancário. A Grécia, uma semana de feriado bancário. Lá quando teve a crise do euro, tanto tempo. Porque o feriado bancário impede que todo mundo vá no banco sacar ao mesmo tempo. Porque se todo mundo for no banco sacar ao mesmo tempo, não tem aquele dinheiro. 4 anos atrás eu lembro de ler isso. Então hoje deve ser pior ainda. Mas era assim, nos Estados Unidos, se todo mundo for sacar $300, eu acho que não durava, não chegava no final do dia antes de quebrar tudo. É surreal isso. E assim, não é uma questão de quantidade de dinheiro que foi impresso. É porque nunca funcionou. Por exemplo, a tese de doutorado do Hofbard foi justamente sobre o pânico de 1821 ou 29, eu esqueci agora exatamente qual ano, mas o dólar tem uma série de históricos de crises econômicas e de corridas bancárias que o governo teve que intervir porque não tinha lastro para aquilo, né? O próprio dólar é uma segunda experiência de moeda nos Estados Unidos, né? A primeira moeda americana foi o Continental Currency. Que era o título de ouro?
Não, o Continental Currency foi a moeda das colônias para lutar e tal, né? Então até... Ah, tá. Então é antes do que eu tô falando, né? Porque teve uma época que era padrão ouro e eles davam um título de ouro para você, né? Não, no começo, era quando você escolheu o ouro, você tinha o título de ouro. O título de ouro é a ideia do lastro. Foi quem criou a ideia de lastro. Vou te dar um papel que vale tanto de ouro. Que depois se tornou a nota de dólar mesmo. Aí virou a nota de dólar, que é justamente a nota de mais dólar. Mais compacta, melhor de levar, né? A nota de dólar, ela representava justamente um título de reserva de prata. Vinha escrito na nota de dólar. Então, se você pegar, nas minhas aulas de monetária, eu tenho essa foto. Eu tenho uma foto de uma nota de dólar de antes da criação do Fed, uma nota de antes de 1914 e uma nota de depois de 2014. No cabeçalho da nota antiga de dólar vem escrito: isto aqui vale uma quantidade de prata guardada lá. Na outra fala: isso é um título de dívida com o Federal Reserve. Vem escrito na nota. Então, assim, você teve essa mudança do lastro, né? Você teve aí depois você teve, por causa do final da Segunda Guerra Mundial, para evitar uma quebra geral dos bancos, eles criaram um novo tipo de lastro, que era o padrão ouro-dólar, lá em Bretton Woods, né? Justamente para... O dólar agora ele serve de lastro para outras moedas, né? Então, assim, ficou maluco. E aí, depois de 73, o Nixon dá o cano no mundo, né? Que ele vai na televisão e fala assim, o dólar vale o dólar, velho. Né? Tipo, é surreal isso, né? As pessoas tratam isso com a maior normalidade do mundo. O cara vai na televisão e fala assim, o dólar não tem lastro, mas é porque o dólar é a moeda mais importante do mundo. E é isso aí, galera. O lastro é nós, né? Bate no peito assim. É nós, bate assim, tchau e pronto. Isolamento, né? Então, assim, foi dado um calote mundial. Todo mundo ficou... Porque em 71 eles pediram as reservas de volta, não era? Tipo assim, eles falaram para os países mandar ouro, parece, e aí... tipo assim, me manda o ouro, eu vou te dar um título em dólar. E aí depois falou, esse dólar que tá aí, é isso já aí serve, mesmo. Já serve como título. Porque você teve Sabe o ouro? É meu agora, é tipo isso. O acordo de Bretton Woods foi onde deu essa primeira treta. Os países queriam ouro, queriam trocar a nota de dólar por ouro. Aí deu essa treta, aí eles começaram a dar os títulos. Aí depois, com o Nixon, eles deram essa cartada final, de falar assim, não, fica aí com o dólar tá aceito, todo mundo usa e é isso aí, isolamento. E é muito o que você falou agorinha também, que imaginando que sem Estado ou sem monopólio de moeda surgiria esse tipo de coisa, né? Tipo, é confiança mesmo, assim, as pessoas... querendo ou não, as pessoas... Talvez é porque não tinha outra possibilidade, né? Elas falaram assim, não tinha alternativa, falaram, então vamos confiar que o dólar é o dólar e pronto. E a partir daquilo, realmente, todo mundo começou a acumular dólar como reserva de valor mesmo, né? Isso, aí você tem... É aquilo, aí se você não tivesse... Porque aí o que deu força para o dólar? Foi você criar a ideia de custo forçado. Tipo assim, como todo país agora podia emitir uma nota que não tem lastro, como é que a gente faz para o Adriano, quando eu achar que o dólar vale mais que o real, eu não quiser... Por exemplo, eu poderia começar a falar para o meu patrão, eu quero receber em dólar agora. Aí meu patrão ia falar assim, não, complicado isso e tal, né? Então, criou a questão do custo forçado, onde dentro do país só pode usar moeda nacional. Então, o custo forçado, que fala que no Brasil é só real, nos Estados Unidos é só dólar, no euro, na União do Euro é só euro, né? Na Inglaterra é só libra esterlina, esses monopólios estatais das moedas impediram que surgissem outras moedas para competir com o dólar, que hoje é a grande discussão do mundo, né? Como é que a gente vai substituir o dólar? Qual vai ser o novo padrão? Para onde a gente vai? Vamos ter que continuar aceitando o dólar. Porque nós criamos esse problema para nós mesmos, que foi de eu obrigo no Brasil a usar o real. Quem mais que usa real? O cara que compra especulação no mercado financeiro de real, compra no futuro, mas efetivamente você só pode usar no Brasil. O dólar, né, no euro, você só pode usar na União Europeia, né, a libra esterlina só na Inglaterra, né? Então, você tem esse problema que a gente criou que impede que surjam outras moedas capazes de competirem, porque não pode competir, né? A gente tem que, né, se você quiser, você pode estar cheio de dólar aqui e se eu te der para pagar uma conta de luz, você não consegue. Você tem que ir no câmbio, na casa de câmbio, trocar aquele dólar por real para poder pagar a sua conta em real. Então, isso dificulta muito o surgimento de outras moedas. E essa é a grande sacada do Bitcoin, porque você consegue fazer isso. Não, e isso sem pedir permissão, né? Sem pedir permissão para ninguém. Você só anota lá no blockchain lá, tô dando tanto pro fulano aceitou, beleza, passou para ele, toma aí. Propriedade física para algo, eu dou propriedade física para algo virtual. Isso também é, tipo assim, uma das maiores... O pessoal fala, né? A maior arma dos Estados Unidos, né? A maior arma política não é nem, tipo, o exército americano, que já é muito grande, eles gastam, sei lá, não sei quanto % do PIB. Mas é o dólar em si, né? Porque você tem um controle
É igual uma pessoa que controlasse o ouro, né? Eu tenho um controle sobre o ouro, eu controlaria o mundo há 200 anos atrás. Eu tenho um controle sobre o dólar, eu meio que controlo, né, o mundo. E o Bitcoin, a vantagem da descentralização é essa falta de controle, né? Quando o Satoshi criou lá e depois ele sumiu e ninguém sabe quem é ele não tem mais nenhum poder sobre a rede, né? Ele não consegue alterar nada. Então, se você não tem esse controle político sobre a moeda, você não tem ninguém que pode usar ela como uma arma, né? Igual acontece hoje em dia. A gente falou do Banco Central brasileiro, por exemplo, comandar o real, é uma forma de você de agir sobre todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque o dinheiro está no bolso de todo mundo e, como a gente falou, curso forçado, todo mundo é obrigado a usar aquela moeda. E o que o dólar conseguiu fazer? E por isso que os Estados Unidos não quer abrir mão nunca desse poder. Eles colocaram dólar no bolso de todo mundo, no mundo inteiro, e eles fazem a mesma coisa que qualquer banco central faz dentro do seu próprio país, os Estados Unidos faz isso no mundo inteiro, né? Por exemplo, os Estados Unidos, vamos falar assim, os Estados Unidos, o dólar é uma moeda confiável porque, por exemplo, você vê pouca inflação dos Estados Unidos, por exemplo. Agora os americanos estão surtando porque eles estão tendo 8% de inflação. O que é isso para nós brasileiros, né? A gente fala, pô... Eu queria ter 8% de inflação. Eu queria ter. Tá tipo, gasolina tá 8% ao mês de inflação. E aí os caras falam assim, os caras não entendem. Por que lá a inflação é baixa? Porque ele compartilha a inflação dele com o mundo todo. Então você sente menos, né? É um oceano maior que você só deu uma pingadinha. Você assim, dá uma né? pingadinha ali, então assim, agora no real não, como é só no Brasil, uma baciazinha, emite, né? Você emite mais moeda, você vai gerar inflação. E aí você tem os Estados Unidos que compartilha essa inflação com o mundo todo. Então ele põe a gente para pagar um pouco da conta da política monetária dele. E eu tinha colocado uma pergunta aqui sobre a existência de bancos centrais, né, que todo mundo, os economistas colocam como guardião da moeda, né, qual que seria o principal prejuízo que ele causa para as sociedades. Mas acho que a gente falou, né, que é a perda do poder de compra, basicamente, né? Isso, é o que ataca mais o pobre. Mas sim, vamos ser sinceros. Se o Banco Central honrasse o seu papel de guardião da moeda, eu até toparia ter um Banco Central, sabia? Se ele impedisse de ter inflação... Ou seja, é o que Satoshi fez, né? Assim, o Bitcoin, vamos supor que todo mundo usa só Bitcoin, só Satoshi. Existe lá escrito assim, tem 21 milhões de unidades, é isso aí. É isso aí, galera. As regras são essa aqui, o protocolo é esse, está definido e ninguém vai mudar, né? E usem aí, toca o terror aí. Vamos usando isso daí, Eu acho massa. A gente dá uma divisibilidade lá de 0,0000 até chegar num satoshinho e tal, pronto. Vocês podem negociar e pronto. Você dá uma fracionabilidade para melhorar a questão do uso e pronto, resolveu. Então tá definido. O Satoshi é o Jerome Powell do mundo e o Banco Central do mundo é a rede Bitcoin. É a rede Bitcoin. Mas você falou a coisa mais importante que eu vejo do Bitcoin, né? Por exemplo, o Satoshi, qual que é o poder que o Satoshi, né? Essa pessoa, uma instituição, tem gente que fala que é um grupo de pessoas e tal. Qual que é o único poder que ele tem hoje? Dele ter ficado com mais Bitcoin no bolso. O poder do Satoshi é um poder de ser proprietário de muito Bitcoin, mas... Ele não interfere em nada no protocolo, né? O que ele pode mudar no protocolo? Absolutamente nada. Então ele não tem poder, ele tem riqueza, mas o poder na rede ele não tem, porque ela é descentralizada. E a gente já comentou isso em outros episódios, assim, tem gente que monitora as carteiras do Satoshi, que tem 1 milhão de bitcoins mais ou menos, né, acumulados. Então o povo fica monitorando porque, como os dados são públicos na blockchain, se eles verem que foi feita alguma transação daquelas carteiras, significa que o Satoshi está vivo e provavelmente vai vender as moedas deles. É isso que o povo pensa que o Satoshi quer fazer, né? E eu acredito tem os assim... nomes das baleias que eles colocam. Essa daqui é da era do Satoshi, fez uma pequena movimentação. Exatamente. Os caras ficam monitorando. É mó barato isso. Eu acho da hora. Uma carteira de 2011 que não se movia desde 2011 e movimentou, né? O Satoshi está vivo. Então, tá vivo. Ele não perdeu o pendrive dele. O Trezor dele, ele achou no esgoto. Eu acho o seguinte, se o Satoshi estiver vivo ainda e tivesse as chaves para essas carteiras de 1 milhão de Bitcoin, ele não tá dando a mínima para vender esses Bitcoins por dólares, velho. Ele criou a maior invenção depois da internet. Então, tipo, ele tá esperando virar padrão Satoshi. Eu acho que ele deve estar... Ele poderia estar, ter outras carteiras com menos Bitcoin. Vai vivendo. Normal para viver e tal. E eu não sei, se for um grupo assim, é difícil falar, porque cada pessoa do grupo teria uma mente, né? Mas eu imagino que se o cara criou isso e ele viu chegar, do zero a 40 mil dólares, que tá agora, por exemplo, ou no ano passado chegou a, 69 mil dólares, e não teve uma movimentação até hoje, sabe? Eu acho muito difícil. Assim, ele não quer dólares. Vai dobrar agora, mas, triplicou subiu 16 mil%. Se até hoje ele não vendeu, sabe? Ele tá esperando o quê? Subir
20 mil%, 40, 30, não sei. Então... Velho, se o povo não sabe onde tá o Daniel Fraga, vai saber onde tá o Satoshi, velho. É mesmo, Daniel Fraga sumiu só com Bitcoin Cash e conseguiu sumir. Foi embora. Sumiu e você acha que se a gente não sabe do Daniel, que é o grande herói brasileiro do Bitcoin, né? Nossa, tem que fazer um busto desse cara em algum lugar, a gente tem que fazer, porque é um cara que trabalhou muito. Você sabe que né? existe uma religião que surgiu agora que chama fraguismo. Ah, né? é, velho? Que doido. Sério? O povo é massa. Né? Rio Grande do Sul. Aí, assim, enfim, acho que eu não posso entrar muito em detalhes sobre isso aqui, não. Mas o Daniel Fraga, aquele vídeo da Polícia Civil batendo na porta dele, pra mim é o melhor vídeo da internet. Quem nunca assistiu tem que pesquisar. Daniel Fraga, Polícia Civil. E é engraçado que o Daniel Fraga, a parte mais interessante do Daniel Fraga é ele não teve o problema jurídico que ele teve todo por conta de instituições, de regra. Foi porque ele xingou um cara da Receita Federal e o cara se sentiu. Então o cara usou de ilegalidade para ferrar a vida do Daniel Fraga. Ele xingou os anjos também, né? Não pode. Ele usou, eu fui ofendido e aí foi atrás do Daniel Fraga, porque até então ele não tinha cometido nenhuma ilegalidade. Né? Você ser dono de Bitcoin não tem nenhuma... Aí foram atrás de pedir... porque os caras pediram e aprender os bitcoins dele. Ele falou assim, vai aprender aonde, maluco? Né? Você tá louco e tal. Aí ele xingou o cara e foi xingar o cara que deu esse problema todo, né? Então, assim, é surreal você imaginar que esse cara foi porque alguém usou do poder do Estado para ferrar a vida de uma pessoa, que o cara teve que sumir, teve que fugir, né? Tá desaparecido no mundão aí. Rico, provavelmente. Com certeza. Bahamas. Eu vejo o vídeo do Daniel Fraga comprando Bitcoin a R$50, velho. 2013, né? 2011. Compra R$50. Eu falei assim, velho, vou desperdiçar R$50 comprando. Toda vez que eu mostro qualquer conteúdo, a gente faz lá pro Biscoint, alguns conteúdos eu mostro assim, em 2011 o Bitcoin valia R$10 e tal. Aí o pessoal vai falar assim, mas se fosse nessa época, você ia comprar R$10 e ia vender tudo quando fosse a 1.000 e não sei o que, não sei o que. Eu falo, não, eu, Edson, teria feito isso, talvez com aquela cabeça daquela época, hoje talvez não sei, mas eu não teria segurado tanto mesmo não, porque eu sou fraco, assim, eu admito isso. Mas, tipo assim, com o contato que eu tive conhecendo gente que comprou Bitcoin em 2013, vendo uns caras, assim, que, tipo, tá vivendo hoje com os Bitcoin que eles compraram lá atrás, eu falo, não, tem gente daquela época que segurou, então... Tem. Igual a gente falou, teve carteira de 2010 que movimentou ano passado, tipo... 12 anos depois. Tipo, é muita grana. Não, 1 ano depois que criou o Bitcoin, né? 2019. Tem um cara muito massa no YouTube. Se alguém estiver assistindo pelo YouTube, é fácil de procurar depois de acabar o episódio. Não vai agora não, mas abre outra aba aí. Mas chama Da Vinci. Ele é trader, assim e tal, mas ele tem um vídeo dele em 2011. Acho que é 2011 mesmo. Ele fala assim, por favor, comprem $1 de Bitcoin. E ele falava assim... tem um vídeo dele de 2010, 2009, ele falava desde 2008, eu acho, tem vídeo dele no YouTube falando assim, ó, ouro, prata, inflação, o mundo vai acabar. Os cavaleiros do apocalipse, né? Tipo, que sempre fica falando que vai ter crise, porque vai mesmo. Enquanto tiver Banco Central, as moedas vão quebrando e vão surgindo outras, né? Cortando zero e tal. Mas é engraçado, ele fala isso, ele fala tipo assim, ó, alguém me mandou um trem de Bitcoin aqui e eu ignorei. Aí depois eu li de novo e falei assim, peraí, aí eu fui estudar. E é o seguinte, eu tô aqui de madrugada, só leio sobre isso e eu recomendo todo mundo compra só $1 de Bitcoin. Na época, então, valia centavos. Na época você não precisava de mais nada, né? Realmente. Muito doido. Ele falou, daqui 10 anos vocês vão me agradecer. E algumas pessoas devem ter agradecido mesmo. Aí, hoje em dia, tem um monte de foto e vídeo dele só em iate, assim, tipo isso. Assim, eu vou ser sincero, eu vou abrir o jogo aqui, cara. Eu já comprei Bitcoin e vendi. Atenção, sequestradores. Eu já comprei e vendi Bitcoin, porque assim... Uma coisa é você ser investidor e ter o Bitcoin na sua carteira de investimento. Sim. Então, se você coloca lá que você quer ter um delta, você quer ter você quer assim, ó, quando chegar em tal valor você vende, você fica operando, comprando e vendendo, dá grana. Bitcoin dá grana se você for inteligente, né? Porque você comprar num preço e vender num preço mais barato, de boas, né? Desculpa, né? Isso é burrice. Mas está caindo e tal. Cara, é básico, é elementar de mercado financeiro. O certo no Bitcoin é comprar na alta e vender na baixa, mas beleza. Nos outros mercados, não tô brincando. Aí, assim, o que acontece, galera? Eu comprava e vendia, fiz muita coisa, né? Paguei viagem, com comprar e vender e tal, não sei o quê, de presente para filho e tal, essas coisas. Mas chegou um momento, acho que uns 2 anos atrás, que eu falei assim, cara, não vou... Acumular agora. Agora é o tal do hold, né? Porque... o que era hipotético
Agora está mais sólido. Está mais sólido, porque você tinha aquela ideia, que eram os malucos, né? Que falavam assim, vai chegar a $100 mil, né? Eu falei assim, cara, é impossível uma merda, né? Aí ele bate 60 e poucos. Aí, caramba, velho, no meio de uma crise global, mundial, ele está a 30. Ah, ainda, mas caiu de 60 para 30. Velho, mas está segurando 30, velho. Então, assim, é uma invenção diferenciada esse negócio. Então, vamos segurar, porque vai que esse trem vai. Então, não fico mais com esse negócio de ficar comprando e vendendo. Não estou criticando as pessoas que compram e vendem, porque, cara, cada um tem sua necessidade, cada um aloca o que quiser e tal. O importante é você não comprar caro e vender barato. Se você não faz isso, está ótimo. Então, se você compra por 20 e vende por 40, pô, parabéns, você dobrou. Você foi um excelente estratégico de mercado, né? Mas hoje eu vejo que o Bitcoin vai além disso, porque se a gente pegar, por exemplo, vamos voltar aqui na escola austríaca, o Mises fala da teoria da regressão de moeda. É uma teoria importante do Mises que pouca gente conhece, né? O Mises tem algumas teorias que ele ganharia prêmio Nobel, né? Uma delas seria a teoria da regressão da moeda, onde ele explica o que faz algo virar moeda. E diretamente, muitas vezes esse artigo dele é revisitado, né? O próprio Walter Block é um cara que gosta muito de revisitar esse artigo, é assim, será que o Bitcoin, pela teoria da regressão da moeda do Mises, ele é moeda? O que todos os austríacos falam ele não é ainda. Né? Porque a teoria da regressão da moeda é o quê? É aquela percepção de valor. Né? Quanto que vale essa caneca? Essa caneca ela vale... vamos chutar, vale R$30. Se todo mundo começa a ter uma percepção ao longo do tempo que isso aqui vale 30, 35, todo mundo tem uma visão parecida, tá? Então, o real serve como moeda, porque ele dá o valor intrínseco que eu acho que existe nessa moeda. O Bitcoin não tem isso hoje, ainda. Não é as coisas não são precificadas. Não, por causa de volatilidade ou porque as pessoas não precificam as coisas em Bitcoin? Tipo, uma casa vale tantos Bitcoins. Isso, porque a gente não tem essa prática de fazer isso que a gente fez. Que a gente já fez isso com sal, a humanidade já fez isso com sal, já fez isso com boi, já fez isso com açúcar, já fez isso com ouro. E isso é só um hábito, comportamento humano mesmo. É um comportamento. E na teoria da regressão da moeda é essa. Quando você tem esse hábito e aí todo mundo, meio de forma, né, a ação humana ela vai acontecendo na sociedade e você tem essa identificação de que aquilo vale tanto, aí aquilo virou moeda. Né? Por que o ouro virou moeda? Porque as pessoas tinham noção de quanto que as coisas custavam em ouro. Em peso de ouro. Em peso de ouro. Aqui vale 1 grama de ouro, aqui lá vale 2 gramas de ouro. Então o ouro virou moeda porque a gente sabe como que dá para a gente fazer as nossas trocas. Porque, gente, moeda nada mais é do que um produto, um bem que você escolheu para intermediar a troca de bens. Como eu ainda não consigo trocar, fazer você vender a sua água e trocar por caneca, eu uso um bem que eu sei que você vai querer. Que as duas partes concordam que concordam e tem. Então, ele é um intermediário. Né? Ou então para reservar valor, né? Tipo assim, você fala assim, eu tenho um monte de carne aqui que vai perder em 1 semana, mas tem gente ali que está querendo consumir essa carne. E eles têm um negócio que outras pessoas que venderam a carne para mim, por exemplo... Daqui a um mês... Ou de quem eu poderia comprar a carne, eles aceitam, sei lá, ouro. Então, por isso que ele vende, né? Ele vende a carne dele para essas pessoas que querem consumir agora, pega esse dinheiro, reserva o valor para daqui 1 semana... Isso. E aí depois ele usa ela de novo. Porque ajudou pra caramba. Por exemplo, esse exemplo teu é o que fez o escambo ficar viável. Você escolheu a moeda, você escolheu um bem para trocar, né? Então, o sal vai surgir na humanidade nesse papel. Todo mundo queria sal, porque era a geladeira da época, né? Era o que ajudava a conservar as coisas. Então, eu guardava sal. Então, eu sabia que eu podia trocar as coisas por sal, porque todo mundo ia querer o sal também e facilitava a troca. Então, moeda é isso. Então, assim... quando o Bitcoin vencer isso, e a volatilidade assim também contribui, porque ela contribui, não é que o problema é a volatilidade e o problema é a divulgação, acho que é a combinação dos dois, né? A gente criar o hábito de imaginar as coisas em Bitcoin e ele fica menos volátil. Então, por exemplo, quando teve aquela época que ele caiu e que ficou um tempo parado, né? $3 mil. Ele ficou ali, todo mundo falou assim, Adriano, acabou? Eu falei assim, não, é perigoso virar moeda. Naquela época eu fiquei assim, esse negócio vai virar moeda, porque se ele ficar muito tempo num preço parecido... As coisas podem ser precificadas mais fácil. Facilita precificar. Então, aquele povo que compra vinho na internet usando Bitcoin, o cara já vai começar a saber... Em satoshis, por exemplo. Em satoshi, quanto que é o vinho dele. Vai ficar 1 semana sabendo que aquele vinho dele é tanto satoshi. Pô, isso transforma algo em moeda. É uma das propriedades da moeda. Uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes é que o Bitcoin, pra gente que eu estou imerso em Bitcoin tem 3 anos e meio, né? É um tempo relativamente curto, mas pensando para estudar um ativo financeiro tradicional, mas pensando no Bitcoin que nasceu tem 12, 13 anos, é um tempo até razoável, né?
Mas assim, a volatilidade do Bitcoin acontece porque as pessoas estão tentando descobrir se elas gostam ou não dele, se ele vai ou não ter status de moeda. Então, enquanto as pessoas decidem se elas gostam ou não do Bitcoin, se ele vai ter esse status de reserva de valor, de meio de troca, enfim, enquanto está nesse processo de descoberta de preço, esse preço fica variando, né? E aí você tem volatilidade. Que também, igual você falou, são oportunidades de compra e venda, né? Dependendo de como for a estratégia da pessoa. Então... Mas a volatilidade, ela existe também porque a gente precifica o Bitcoin com outro ativo, né? O dólar, o real, ou qualquer outra moeda. Se chegar num ponto que as pessoas começam a ver o preço em Bitcoin, a gente vai... Assim, me corrija se eu estiver errado, mas acho que a gente para de precificar o Bitcoin também, né? Então, seria o momento que... É o que o pessoal fala, né? Um Bitcoin é um Bitcoin. Então, você não vai... Então, eu acho que a volatilidade, ela resolve o problema da adoção e a adoção resolve o problema da volatilidade. É o que você falou, né? Não, mas a volatilidade não some lado, nunca, né? O ouro, né? O pessoal fala, você está falando há muito tempo aí, o ouro está andando de lado há muito tempo e tal. E o ouro é moeda, né? Já. E o ouro sempre foi, né? Um dos ativos mais utilizados como moeda ao longo da história e tal. Mas eu ainda posso chamar o ouro de moeda? Porque ele não tem mais esse negócio da precificação, por exemplo, né? Pelo menos no... Você não compra um carro em 1 quilo de ouro. Ele é convertido em moeda fiduciária. Você converte moeda. Hoje o que é moeda são só as moedas estatais. Sim. Moedas estatais, é bom a gente deixar isso claro. Não são moedas... o método é fiduciário, mas é uma moeda estatal. Então hoje qual que é a diferença? Você podia explicar? A moeda fiduciária é uma moeda que ela tem a garantia do governo. Então, assim, ela é fiduciária porque alguém garante ela. Fiduciária vem de fiança? Vem de fiança, vem de financiador, de garantidor, né? Então, é o Estado que garante aquela moeda, né? Entendi. Então, você tem esse problema. Mas é bom... É tipo transporte público. Não é transporte público, é transporte estatal. Não é bem público, é bem estatal. Entender a diferença é importante pra gente, entendeu? Tem também... O fiduciário também tem a ver com o fiat, né? De fazer, né? Ou é também outra parte do processo? Não, o fiat money é a moeda que é fabricada, né? Então seria parte do processo também. Então você tem a moeda fiduciária, que ela é fiat e que no geral é uma moeda estatal, né, ali. A moeda estatal ela é fiduciária porque o Estado é o garantidor, né? E o Estado, ele sabota a própria moeda porque boa parte da moeda é fiat money, é dinheiro inventivo. Aí vem um negócio que sempre dá treta, né? Como é que seria a tradução de sound money? Né? Dinheiro saudável, dinheiro ouvível. Porque a ideia do sound, né? É o que é a moeda caindo no chão, né? É o barulhinho da moeda de ouro, porque significa que aquilo tem um lastro, né? Ela é uma moeda saudável e tal. Então, eu já tive várias discussões com vários amigos austríacos qual que seria a melhor tradução de sound money, né? Mas internamente a gente usa dinheiro são. Mas eu nunca gostei dinheiro muito são. também. Se tiver algo melhor, a gente... O nome sound money é massa, então você não conseguiu trazer nada para o Brasil. É que nem o fiat money. Fiat money é massa. Deveria ser dinheiro barulhento, mais ou menos isso, né? Dinheiro que faz barulho. Dinheiro que se garante, né? Que se garante, dinheiro que se garante. Sei lá, não sei. Tem que botar um nome legal. Foi lacrador pra caramba esse nome. Eu me garanto. Sua inveja faz minha fama. O Bitcoin falando para as altcoins. Dinheiro que se garante. Muito bom, eu curti. Né? Então, esse é o problema, que a gente tem, de novo, o Estado é quem limita isso. E se a gente parar para pensar, a maior parte das grandes volatilidades do Bitcoin estão muito mais relacionados com interferências estatais no Bitcoin. Né? A tentativa do Estado, quando você fala que vai proibir Bitcoin na China, aí os chineses tudo começa a vender, aí isso dá uma desequilibrada no mercado. Então, você tem muitas interferências estatais, porque volatilidade sempre vai existir, mas ela vai existir dentro de um processo de mercado de oferta e demanda. Né? Ela fica barata por quê? Porque tem mais gente vendendo. Ficou cara por quê? Porque não tem ninguém querendo vender, então o preço sobe. Esse é um processo de mercado que, por exemplo, as commodities funcionam muito bem nesse sentido. Né? Então, só que nós temos muita interferência estatal que faz você dar esses picos né? Não sei quem vai comprar, o governo vai proibir, o governo vai adquirir. Então, isso causa uma instabilidade muito grande, né? Da pessoa tomar a decisão se vale a pena ele continuar com o Bitcoin na mão ou não. Né? Essas carteiras aí que o governo vai lá e toma a corretora e pega a carteira da galera, né? Que acontece na Rússia, na China, nesses lugares malucos aí que não tem segurança institucional. Então, assim, eu acho que isso interfere muito, né? Eu não sou um estudioso desse assunto, mas eu acredito que vale uma pesquisa bem bacana de
quão a interferência estatal em tomadas de decisão causaram volatilidade no Bitcoin. Eu acho que daria um estudo bem legal. Ó, quem tiver atrás de tema de TCC, pode roubar à vontade, porque... Não, e tem TCC massa. Por exemplo, eu tive um aluno que ele fez um TCC, cara, foi do caralho. O TCC do cara. Eu tô falando toda hora caralho, depois vocês vão ter que editar esse negócio aqui. Não, a gente xinga também, Ou não, de boa. né? Eu até prefiro que xinga. Esse cara aí falou o seguinte, se hoje o Banco Central comprar Bitcoin e começar a substituir a dívida dele e começar a segurar o Bitcoin... Tipo assim, ele fez uma conta muito da hora que se o governo comprasse Bitcoin, ele conseguiria quitar a dívida pública dele... Em tantos anos. Em tantos anos. Ele fez essa conta de... a perspectiva do mercado é do Bitcoin chegar a tanto, mas se ele chegar a metade disso, quanto que o governo conseguiria pagar a sua dívida pública? Então, cara, dá para fazer muito estudo legal de uso pragmático no dia a dia do Bitcoin. Né? E blockchain nem se fala, né? Porque a gente está falando de Bitcoin, mas a grande sacada é o blockchain, né? Então, blockchain dá para fazer coisa para caramba. Eu ia falar que... o país, né? El Salvador, por exemplo, já começou a fazer isso, né? De adquirir bitcoins, acumular bitcoins pro Tesouro Nacional. Então, porque eles também liberaram lá o só que eles têm pouco dinheiro, entendeu? Tipo, aí eles compram 200 bitcoins. Mas assim. eles estão fazendo aquele esquema de financiamento com bond, né? Tipo assim, o pessoal dá dinheiro para eles vão lá comprar Bitcoin. Eles vão criar a Bitcoin City lá, né? Esqueci o nome da cidade, na praia lá, mas a ideia é fazer assim, você leva 3 bitcoins para lá, e aí você quer $1 milhão, né? Era na época que a gente tava lá. Mas, tipo, você leva 3 bitcoins, você investe 3 bitcoins, não é que você tá dando bitcoin para eles. Você assume... É bom onde mesmo? É título, né? Você assume que você vai... é verdade. Então você tem que trocar, né? Enfim, você assume o compromisso de investir dentro de 5 anos lá $1 milhão, e aí você se torna cidadão de El Salvador. E eles abriram os braços, né? Tipo, pode vir para cá, não tem ganho de capital, não tem imposto e tal. Um monte de coisa assim. Então, é bem interessante. Eu acho que daqui 10 anos a gente vai olhar para trás, os países mesmo vai olhar para trás e falar assim, velho, era tão óbvio. Esses caras compraram Bitcoin a $40 mil, a $20 mil, $30 mil, sabe? Eu gosto quando acontece esses movimentos tipo El Salvador. Aí teve agora, recentemente, a República Centro-Africana, né? Que é um país que ninguém nunca ouviu falar, um dos menores PIBs do mundo. Mas é interessante você ter tipo um estudo de caso, assim, do que acontece, né? E talvez isso certifique mais o próprio pensamento que a gente tem, né? Chegar, tipo assim, falar, galera, aconteceu lá aqui e deu bom. Vocês não querem tentar aqui também, não? Assim, a gente tem provas mais concretas, né? É mais fácil você falar para outras pessoas. E o mundo é outro, porque, por exemplo, o que era muito comum a gente ver nas economias quando elas entravam em colapso? O cara dolarizar a economia. Por quê? Porque o dólar é um ativo seguro, então se eu quero me livrar da minha inflação, da minha hiperinflação, eu dolarizo. El Salvador era baseado em dólar, né? Ainda, né? Aí o que acontece? Agora o movimento vai ser, em vez de eu dolarizar, eu vou... Bitcoinizar, né? Porque é uma chance de... Porque eu não sei quantos dólares amanhã... Que é aquela questão da confiança que a gente falou no começo do podcast aqui, né? O grande problema é eu não sei quantos trilhões de dólares os Estados Unidos vai imprimir ano que vem. Será que compensa eu ficar com dólar na mão? E o número, depois da pandemia, parece que imprimiram quase metade, né? De todos os dólares, 40% foi impresso nos últimos 3 anos. É tipo assim, é muito absurdo. Então, o que vai acontecer daqui a 3 anos, né? Quantos dólares mais... Quanto vai aumentar a base monetária? Se vai aumentar a base monetária, vai diminuir o poder de compra do dólar, eu vou sofrer com a inflação do dólar. E aí, eu vou dolarizar meu patrimônio para poder me proteger da inflação brasileira, mas o dólar também já está tendo mais inflação do que o normal dele. Por isso que o povo está surtando lá com 8% de inflação. Cara, é essa a grande discussão. Então, vamos ter que buscar um ativo mais seguro. Né? Vai buscar o ouro está andando de lado. Tipo assim, é meio difícil, que nem você falou, a questão de como é que guarda, como é que transporta, como é que a gente negocia. Vai acabar indo para as stablecoins, para o Bitcoin da vida e outras moedas que a gente consegue facilmente colocar num país, com a tecnologia que tem hoje. Uma outra coisa também que foi bem chocante para mim quando eu descobri, que talvez valha a gente fez alguns recortes aqui que depois a gente pode editar, né, e recortar só essas partes, explicando para as pessoas essas coisas, mas a questão de aumento de base monetária, né? Quando eu descobri isso, assim, uma forma que eu criei uma analogia para facilitar as pessoas entenderem é assim: imagina que todo mundo tem dinheiro no bolso agora, né, de alguma forma, em dólares ou em reais. E aí, se você dobrar essa base monetária, todo mundo perde 50% do poder de compra, né? Assim, porque você não aumentou a quantidade de bens e serviços disponíveis e aumentou a base monetária em 100%.
que é o problema disso? Você não faz isso para todo mundo. Você imprime primeiro no Banco Central, ele distribui para os grandes bancos, os grandes bancos distribuem para as grandes empresas. Aí tem o chamado efeito Cantillon, né? Alguma coisa assim. Efeito Cantillon. As pessoas estão mais perto, recebem primeiro o dinheiro, elas não sentem tanta inflação e só as pessoas lá da ponta que vão sentir. Então, quando essa pessoa receber esse dinheiro, ela vai perceber assim, nossa, agora eu estou comprando a metade só do que eu estava antes, né? Então, se você pensar disso, aumento de 100% na base monetária é redução de 50% do meu poder de compra. E aí, o que é o problema disso? Existe isso todo mês, está acontecendo isso. A cada vez que o Banco Central imprime dinheiro, que os bancos centrais imprimem dinheiro, eles fazem isso, só que numa quantidade menor, por isso que você não sente tanto. E no caso do dólar, eles fazem isso, mesmo imprimindo essa quantidade toda, como todo mundo está com isso, sofre ao mesmo tempo, só que sofre bem devagarinho, aí ninguém sente tanto assim, né? Os Estados Unidos está sentindo porque é o seguinte, o que acontece também tem um outro lado, né? Você aumenta a base monetária, mas aí você também aumenta o mercado de bens e serviços. Essa é a grande jogada que os monetaristas acham que eles vão conseguir acertar com o helicopter money deles, né? Que é jogar dinheiro de helicóptero para resolver o problema do efeito Cantillon. Porque se você aumenta a base monetária, mas a base de bens e serviços também acompanha, você resolve o problema lá da curva do ESLM. Que aí você aumenta a base, você também aumenta os ativos, os bens. Você estimula a economia, né? Você estimula, é o que eles falam, vou estimular a economia. O que aconteceu nos Estados Unidos? Você jogou muito dólar e mandou o pessoal ficar trancado em casa. Então, você não teve o estímulo econômico. Eles não tiveram como gastar, executar aquele estímulo, né? Não gastando, mas principalmente produzindo. Né? Investindo, porque você produz... Gerando riqueza. Porque essa é a ideia fundamental lá do Triângulo de Hayek, né? Você produz, gera riqueza e aquela riqueza nova entra na economia. E aí você poderia aumentar a base monetária para acompanhar esse aumento da economia, mas não o contrário. O grande problema dos keynesianos é achar que se eu jogar dinheiro na economia, eu faço a economia crescer. Faz, mas não cresce na mesma proporção. E se tiver outros fatores externos, como a gente falou, por exemplo, o lockdown? Que é o que mais tem. Vamos falar assim, não é lockdown. Porque o mercado é um caos, né? O mercado é o mundo, cara. É a economia aberta. Todo mundo. Às vezes um presidente de um país lá se suicida. Cara, muda toda a economia, muda toda a expectativa de mercado. O CEO de uma grande empresa fala que vai fazer alguma coisa, fazer alguma doação, mudança. vai comprar o Twitter, que vai não sei o quê. Então, assim, o mercado é recheado de informações que geram novas expectativas nas pessoas e as expectativas das pessoas é o que cria os mercados futuros e isso influencia muito tudo. Então, esse é o grande problema. Você querer pôr numa equação matemática o tamanho que a economia vai estar daqui a pouco, então quanto dinheiro eu vou jogar para fazer essa economia? Cara, é impossível fazer isso. Não é que eu não gosto de fazer conta. Eu acho a matemática uma ferramenta muito importante para ajudar nós economistas. Mas você achar que economia é só uma equação matemática, cara, é a grande crítica que o Mises faz, né? O Mises fala o quê? Economia não é matemática. Os economistas se apequenaram. Por isso que ele fala da discussão da ação humana é maior que a economia. Não é que a ação humana é maior que a economia, porque os economistas transformaram a economia num pedacinho que é o que usa a matemática. E nós demos de bandeja para os sociólogos, filósofos, as grandes discussões que são importantes, né? Que são as discussões relacionadas à ação humana. Então, é isso que é extremamente importante a gente entender. Não é que o Adriano está falando mal de equação aqui, mas é porque é difícil no longo prazo. Por exemplo, eu acompanho obras, meu livro, minha pesquisa, eu falo de transportes. Aí você vai ver lá a previsão de concessão de uma rodovia. Os caras fazem projeção do PIB para daqui 20 anos. Velho, o Banco Central não consegue acertar a conta do PIB do ano que vem, vai acertar de 20 anos. Já tá de não, até o cara que gosta de matemática fala assim, não, vocês estão sacaneando. Vocês estão pegando isso aqui brincando de bola de cristal, né? Pegar número e ficar fazendo bagunça. Você não põe uma pandemia numa equação, né? Tipo, você não... Esse cisne negro, assim, que acontece, você não consegue colocar... A gente estava conversando sobre isso, né? No último episódio. Assim, você não coloca isso num gráfico. O pessoal tenta prever o preço do Bitcoin, mas não tem como você saber, né? E os grandes acontecimentos da vida, até da gente, da sua vida, quais foram os acontecimentos mais importantes? Pegar só acontecimento bom. Porque a gente fala de cisne negro, a gente só fala de coisa ruim. Mas vamos pegar a sua vida. O que fez sua vida melhorar? Foram pontos fora da curva. O grande amor da sua vida é uma pessoa diferente, que você não achou que você ia encontrar. Então, o que determina a vida humana é muito mais o que não é previsível do que, de fato, o que a gente acha que dá para prever tudo. Então, o grande amor da sua vida, o grande emprego que você teve, foram pontos fora da curva. Né? E isso, os economistas, quando fazem os seus modelos matemáticos, é a primeira coisa que eles eliminam.
porque eles vão buscar a base, normalizar. Então, assim, como é que você quer que a vida das pessoas que são movidas por esses cisnes negros, que são mais recorrentes do que a gente imagina, ignorar esses pontos para poder fazer previsão? Esse é o grande problema. Tem gente que fala assim, economista austríaco não faz conta. Não, a gente não faz previsão de longo prazo. A gente não faz só conta. A gente não faz só conta. Eu falei a gente, mas assim, os economistas falam. Os austríacos não fazem só conta. E eu vejo muito economista da escola austríaca fazendo conta, usando econometria, mas não nessa bagunça de fazer previsão de Normalmente para bater no keynesianismo, assim, né? Então, tipo assim, eu tenho uns artigos muito legais, né? Tem um último artigo que eu li, o cara justamente usou econometria para falar do efeito Cantillon. O efeito Cantillon existe, o cara usou econometria. Mostrou matematicamente que existe. Né? Que existe. Por exemplo, mostrar lá que os ciclos econômicos existem. Tem muitos artigos dos caras usando a econometria para mostrar, a teoria do Mises, do Hayek, ciclo econômico, estava certo, porque se rodar um modelo econométrico aqui, bate. Então, assim, o que ele tentou explicar praxeologicamente, né, de forma usando outras ferramentas que não fosse só matemática, conseguiu explicar. Então, essa é a grande sacada que a escola austríaca tem de ferramenta de análise. Nossa, minha cabeça tá fervendo. Esse negócio do ponto fora da curva aí, eu acho que eu tenho uma crise de ansiedade depois. Você quase fez uma declaração de amor ao vivo, né? Como assim eu não defino minha... É verdade, né? Tipo assim, eu vou ficar refletindo sobre... tipo assim, não é a rotina, na rotina, né? Básica da medianidade que você foi falando faz as assim, coisas massas. Eu pensando em todas as coisas. Tipo disrupção, assim, né? Tem uma palavra muito conhecida em startups que é disrupção, né? Tipo assim, velho, como é que eu mexo isso aqui, né? Como é tipo assim, nossa. É tipo Elon Musk, assim, ó. Tipo, já tava meio normal. Uns foguetes que dá ré agora e morar em Marte. É isso aí, inevitável. Aí eu vou comprar o Twitter por causa de liberdade de expressão. Tipo, é uns pontos fora da curva mesmo, né? Tipo, é umas coisas loucas, assim. Realmente, eu vou ter que processar isso mais tempo depois. Não, e você falou uma coisa aqui no meio aqui que eu vou precisar voltar no episódio e escutar de novo. Porque eu falei assim, na hora, eu vou dar all-in em Bitcoin agora, velho. Tipo, sabe? Vender tudo e morar na praia, vender minha arte e ficar acumulando Bitcoin. Mas enfim. Uma coisa que eu queria falar aqui também é o seguinte. A gente comentou sobre o vídeo do Milton Friedman a respeito de mercados mais livres. Eu vou usar essa expressão para não ficar falando muito livre mercado e anarcocapitalismo e tal. Mas e a ilustração era de que, igual eu falei, né, várias pessoas de várias etnias diferentes, países diferentes, por causa do incentivo do lucro, elas trabalhavam em conjunto e em paz, né? Então, o livre mercado poderia ser uma alternativa para alcançar a paz mundial, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E aí, o que eu queria comentar sobre isso, depois eu quero ouvir a opinião de vocês, é o seguinte. O Bitcoin, uma discussão que eu já tive, né? Como funciona hoje para um Estado se financiar para fazer uma guerra, por exemplo? Se você for fazer um plebiscito com 200 milhões 300 milhões de americanos, ou 400, não sei quanto que eles estão agora, provavelmente o plebiscito, se levasse em conta os votos de cada pessoa, eles iam votar contra fazer qualquer guerra, por exemplo, né? Vamos supor a guerra do Iraque ou do Afeganistão, que foram as últimas, né? Uhum. Só que o que acontece? Porque você é o dono da moeda e tem um monopólio disso, e além do monopólio do poder, você tem um monopólio da moeda, você não precisa pedir permissão para ninguém. É lógico que tem lá as manchetes, eles aparecem e justificam o negócio e criam documentários. Que a gente foi atacado e a gente precisa ir lá devolver isso e tudo mais. Você cria uma propaganda política em torno disso, mas no final das contas você nem precisava fazer isso. Mesmo que todo mundo é contra a guerra, você pode ir lá e simplesmente se financiar. É uma pessoa tomando a decisão e ela passa essa decisão para o líder do Banco Central e ele rouba o dinheiro de todo mundo, ele pega o dinheiro, ele destrói o poder de compra do dinheiro que está no bolso de todo mundo e se financia. Agora, quando você tem Bitcoin na sua carteira, vamos supor que um estado ou todos os estados assumissem o Bitcoin como o padrão definitivo e o dólar morresse, porque vai ser inevitável também. Isso está acontecendo gradativamente, né? Mais lento, agora até deu uma acelerada por causa da pandemia. Mas vamos supor que agora todo mundo usa Bitcoin. Nenhum estado conseguiria fazer uma guerra se não fosse voluntariamente por todos os membros daquela sociedade. Porque você teria que escolher mandar os seus Bitcoins para financiar aquela guerra para a entidade central ou para o exército que você estaria contratando, que seria o do seu país, por exemplo. Né? E o gasto da guerra é burro, né? Tipo, guerra é um gasto assim que... Só destruição, né? Só queima dinheiro e perde. Você queima dinheiro, mas como você pode criar dinheiro do nada, meio que não faz diferença. Mas assim, se você perde a guerra, você teve um gasto enorme e ainda se ferrou absurdamente, né? Então, tipo, não é um investimento guerra, assim, né? É um gasto burro mesmo. Eu acho que... eu tava falando sobre propaganda, assim, vai até soar meio político isso, mas assim...
a propaganda é assim, para salvar uma vida a gente está disposto a fazer vários sacrifícios, né? Tipo, o Estado falando assim, eu estou disposto a que vocês façam vários sacrifícios para salvar uma vida. Mas aí, quando eles dá na telha que eles querem fazer uma guerra, eles vão lá e matam um monte de jovem de 18 anos, sabe? Tipo, enfim, contradições. Mas a minha pergunta, então, tipo, eu acabei fazendo um palanque político aqui, né? Mas era qual a importância do Bitcoin para a construção de uma sociedade de livre mercado? Se é que a gente acredita nisso, né? Que o livre mercado pode... Quanto mais liberdade econômica, eu acho que tem até números que mostram isso, né? Quanto mais liberdade econômica que você tem num país, maior nível de desenvolvimento você tem econômico e também você tem expectativa de vida. Tem um monte de fatores que influenciam nisso, né? Então, se a gente acredita que o livre mercado precisa... que, na verdade, os mercados precisam ficar cada vez mais livres, qual a importância do Bitcoin para isso? Não, assim, vamos lá. Uma vez eu dei uma palestra falando sobre liberdade econômica num congresso de regulação, de pessoas relacionadas à regulação, Associação Brasileira de Regulação e tal. E eu estava falando de desregulamentações, de fazer um monte de coisa. Aí uma pessoa perguntou, uma pergunta muito recorrente, né? Tipo assim, mas se acabar todas as regulações, vai virar uma anarquia, vai virar uma zona e tal. Aí, primeiro ponto, vai demorar, viu? Porque tem muita regulação para quebrar. Tem muita regulação para quebrar. Então, assim, a gente está muito longe. Então, é um trabalho meio inglório. É muita regulação para você desregulamentar. E outra coisa, não é porque você não tem regulação que você não tem regras do jogo. Né? É aonde entra o que o Hayek chama, né, de instituições espontâneas. Né? É o que ele aborda no Lei, Legislação e Liberdade. Né? O que é uma regra entre nós? O que pode virar uma regra para a nossa sociedade? A gente não precisa de um Estado para dizer como é que são as regras. A gente pode criar regras, a gente pode criar acordos entre nós. E o Bitcoin ele traz muito essa filosofia dos acordos pessoais, da importância de eu participar, de fazer os meus acordos, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E você falou da tecnologia blockchain como um todo, os contratos inteligentes, por exemplo, podem ajudar muito nisso também. Mas você tem que fazer. Porque a democracia... E voluntariamente, né? Assim, é uma crítica que eu faço à democracia. Tá? Não sou antidemocrático, tá, pessoal? Antes que queiram me cancelar na internet, né? Que a gente fala mal da democracia. Eu também não. Então você é antidemocrático? Não. A democracia tem um problema. Qual que é o grande problema da democracia? Ela nos tornou preguiçosos como cidadãos. Aí eu votei no fulano, então o cara resolve lá. Então assim, eu mudei para prédio agora, eu tô morando em prédio. Cara, reunião de condomínio é mó barato, cara, porque é um inferno aquilo e você não quer participar daquilo, mas se você não participar, o cara vai pegar o dinheiro do condomínio e vai criar uma academia de pilates lá no prédio. Você, eu não quero academia de pilates, eu nem uso pilates. Então você é meio que obrigado a ir no condomínio, porque o seu voto é você. Se você não for lá votar, então assim... Mas se fosse uma quadra de squash... Se fosse uma quadra de squash, eu votaria, né? Aí o cara faz o que ele quiser. Pode fazer, eu dou uma procuração pro cara. Mas assim, é uma coisa micro que eu vejo que o meu voto faz a diferença. Que no caso, a democracia, ela sabota isso. Porque o meu voto, eu dou para um cara e o cara amanhã ele pode pensar totalmente diferente de quando ele fez a propaganda política dele, que é o que acontece na maioria dos casos. O cara muda e tal, e aí o cara... Então, a democracia tem esse problema, nos tornou preguiçosos. E outra, é muito bom, né? A democracia é ótimo, porque eu ponho a culpa em alguém, eu terceirizo a culpa. Às vezes o cara pode defender o que eu defendo, mas se der merda, eu falo assim... Foi ele. É a culpa do político. Político safado. O que a gente mais fala de política? A política é safada. Porque a gente aprendeu a terceirizar a culpa. Então, a democracia ela criou esse problema de responsabilização. Então, a gente tem que o quê? E assim, a democracia surge porque a gente tinha esse problema de contar o voto de todo mundo. Vamos participar, vamos transformar isso aqui no Brasil num grande condomínio. Não tem como, porque como é que vai... A gente vai passar o dia todo... O blockchain resolve isso. Né? Quando as pessoas falam das urnas brasileiras, as urnas são invioláveis e tal. Cara, tudo bem, mas vamos evoluir, né? Dá para evoluir, não precisa continuar. Não estou aqui falando se a urna é segura ou não. É segura ou não, mas dá para a gente evoluir para uma democracia muito melhor, menos problemática, como a democracia que nós temos hoje no mundo, que eu falo, isso é no mundo, né? O mundo todo tem esse problema. A gente vai em vários países, o pessoal fica puto com os políticos dele. Todo mundo tem uns políticos que merecem. Mas todo mundo reclama dos seus políticos de forma geral. Mas o blockchain poderia resolver muito essa questão de votação. A gente poderia ter, aí a gente teria mais participação, as pessoas se responsabilizariam mais, porque está envolvendo ali o dia a dia delas. Mas só um parênteses sobre isso, eu acho que tem um problema ainda mais profundo nisso, que é o seguinte,
eu acho que não é uma questão de logística, ou seja, de votação, de plebiscito e tal. Eu acho que é fenomenal fazer isso. Acho que seria ótimo, já é um caminho muito bom. É igual assim, privatizar não é a solução, mas é muito melhor do que uma empresa estatal. Sim. Porque se ela quebrar, ela é absorvida por outra pessoa e não é a gente que paga a conta e tal, né? Mas o condomínio, eu acho que tem um problema de tamanho ótimo, sabe? Eu acho que deve ter artigos, livros explicando sobre isso, sobre a ideia do ancapistão, né? Imagina um planeta ou um país sem Estado, né? Como que surgiriam? Provavelmente o mercado ia ser um caos, igual você citou, Edson, acho que é massa falar isso mesmo. Seria um caos, mas um caos que se resolve rápido, eu acredito dessa forma. E as pessoas iam achar condomínios menores que sejam um tamanho ótimo. E aí, tipo, como é que você define isso, né? Talvez é uma cidade do tamanho de São Paulo, que seja o tamanho máximo de país que poderia ser, entendeu? Tipo assim, 15 milhões de pessoas numa região metropolitana, tipo isso, acho que é 20, né, agora. Mas enfim, então acho que e talvez nem seja isso. Se você tira o Estado da jogada, talvez as sociedades vão se organizar em pedaços menores ainda. Talvez não seja um condomínio fechado só, igual tem hoje, residencial, porque você precisa de indústrias, precisa de polos comerciais, industriais, residenciais, de lazer e tal, tem muita coisa, né? Mas eu acho que o mercado se organizaria nisso, assim, em espaços de terra mesmo, de território ótimos, e que eu não sei qual que é esse tamanho, né? Eu acho que o mercado ia ser... Não existe esse tamanho ótimo, o Você acha que mercado não existe esse tamanho ótimo, ia ter lugar que ia funcionar grande, tem lugar que ia funcionar pequeno, tem lugar... O importante é você ter essa liberdade, mas lembrando, essa liberdade, primeira coisa, essa propriedade da terra tem que ser de alguém, né? Uhum. Não dá para ela ser do Estado. Eu acho que o grande problema que surge o Estado é isso, quando a gente delega a nossa propriedade para alguém. Esse, para mim, como libertário, é o grande problema. A gente delegou tudo para o Estado. O Estado é dono de tudo, né? Que é uma visão fascista lá do Mussolini, de tudo para o Estado, tudo pertence ao Estado, tudo no Estado. Né? E tem gente que xinga os outros fascistas e defende as ideias do fascismo. Então, esse é o grande lance. Primeiro, você tem que ter as propriedades privadas, as pessoas têm que ser donas. Aí, Adriane, como é que vai fazer isso? É fácil, o Estado é o maior dono de terra no Brasil, é só ele doar terra para os outros. Mas não, quer fazer reforma agrária com terra de quem já tem terra, né? Quer tomar terra de outro cara. Por que não já dá a terra do Estado, que é improdutivo, e distribui a terra, pronto, tem propriedade privada. Como é que as pessoas vão se organizar? Velho, elas vão se organizar. Adriano, vai virar um caos, vai dar... De novo eu volto. Instituições espontâneas. Adriano, isso é muito abstrato. Não é abstrato. Vamos pegar o exemplo que o Hayek usa. A linguagem. Nós estamos aqui em Goiânia. O nosso sotaque é diferente de São Paulo. Por quê? Porque a gente reuniu todo mundo e falou assim, olha, nós vamos puxar o R um pouquinho mais. De onde que surgiu o R? De onde que surgiu... O porta. Onde é que surgiu a porta? Porteira. Porteira. Por que o nordestino fala diferente da gente? E dependendo do lugar do Nordeste, a gente nem entende o que o cara fala. Mas eles se entendem lá. O que aconteceu? Cara, isso Por que carioca xinga tanto, né? Por exemplo. Puxa o X, falar aqueles teatros. Por quê? Porque foi uma ordem espontânea. E isso é ordem espontânea. Ordem espontânea não significa caos, anarquia. As pessoas se organizam e elas resolvem os problemas locais. Eu não acredito num caos estatal, tipo assim, porque primeiro que não vai ser estanque, não vai ser instantâneo. O Estado acabou e pronto. Não. Nós vamos ter um processo de redução do poder do Estado, isso vai ser algo paliativo. Então, até o ajuste do mercado, eu acho que vai ser mais suave, porque as pessoas vão tirando o Estado aos poucos, que é o que a gente está tentando fazer. Estamos tentando tirar o Estado agora do saneamento brasileiro. Como é que você pode imaginar que, em pleno século XXI, o Estado era quem cuidava do saneamento e a maioria das pessoas não tinham saneamento, né? Então, agora está começando a resolver. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para resolver para a gente pensar no ancapistão. Mas o ancapistão não vai ser um ancapistão. Você vai ter várias organizações, você vai ter várias formas, você vai poder participar de várias instituições ali, que às vezes pode... Até eu acho que até a questão territorial, a gente pode ter intersecção de áreas, até... Porque a gente está meio travado nessa ideia de país também, né? A ideia do país. Então vão ser pequenos países. Cara, às vezes nem questão espacial vai ser o determinante, vai ser a relação comercial. Então, assim... Interessante. A gente tem que parar de pensar e encaixar a ideia antiga para encaixar a ideia nova. Não, a ideia nova vai ser nova. E como é que ela vai ser? Eu não sei, mas a gente tem que possibilitar que ela aconteça, para que, ao acontecer ela se organize de uma forma igual o idioma se organizou. Né? O pessoal de Minas não juntou todo mundo lá e falou, nós vamos falar diferente dos paulistas, agora vai ser desse jeito. Nós vamos imitar os goianos. Nós vamos imitar os goianos. Então, assim, isso não é... Isso vamos falar para todo mundo que nós somos melhor que eles. Então, falar do ancapistão, não vai existir ancapistão.
né? Não, é impossível isso acontecer. Por quê? Porque quem cria um capistão, primeira coisa, para o cara criar um capistão, ele tem que virar um ditador que nem um estatista é. Só que ele vai pôr o nome daquele país de um capistão. Não, mas se ele comprar um território dele, por exemplo, tem um cara que chama Michael Saylor, ele comprou 17 mil bitcoins pessoalmente e a empresa dele tem mais de 100 mil bitcoins lá, a MicroStrategy, não sei se você já ouviu falar, a gente chama ele de Giga Shed. Mas enfim, se ele, vamos supor que o Bitcoin passa a valer $1 milhão em algum determinado tempo, tipo daqui 20 anos, e aí ele compra um território em alguma ilha, em algum lugar e fala assim, aqui é propriedade privada e eu estou vendendo cotas aqui. Aí a pessoa vai lá e compra com Bitcoin ou com, sei lá, com qualquer coisa que ele queira. Aí, tipo assim, as pessoas que comprarem lá, elas assinam um contrato com ele. Se esse contrato tiver especificado tudo e as pessoas aceitarem ele ser o ditador ou não, se ele falar assim, não, aqui vai ser comunismo, ou aqui vai ser democracia, ou então aqui vai ser ditadura minha, ou vai ser monarquia, eu vou ser o rei daqui. Se as pessoas voluntariamente aderirem àquele contrato, não seria um ancapistão e não faria sentido? Não, mas é que tá. A ilha vai produzir tudo que as pessoas precisam. Não, mas por que ela precisa? Ela vai poder interagir com outros países e às vezes você pode ter um relacionamento comercial, né? O comércio é o grande destruidor de países, né? Por que os países querem tanto controlar o comércio? Porque o comércio que nem a história do lápis. Vamos voltar para a história do lápis, do Leonard Reed. Eu atribuo ela ao Friedman, né? Não, mas é porque ficou famoso o vídeo, cara. Poder. Tava começando a estourar a questão de um vídeo, ele teve a sacada de gravar, ele ficou famoso. Marqueteiro. Você conta uma piada, ninguém ouve, alguém fala mais alto, sabe? Milton Friedman, marqueteiro digital, lançador, né? O lançador do marketing. Ele pegou algo pronto, envelopou de outra forma e vendeu como dele. Não, tô brincando. Então assim, o comércio é o destruidor de países. Porque eu vou negociar a tinta da caneca com você que mora em outro país, vou negociar a cerâmica da caneca com outro, vou comprar o forno de outro país, e a gente não precisa nem falar a mesma língua, que é o que ele fala no vídeo, né? no texto. A gente não fala nem a mesma língua, às vezes a gente até é inimigo, às vezes nossos países estão em guerras, mas eu estou comprando, que nem a Ucrânia, a gente está comprando fertilizante da Rússia, que está lá em guerra com a Ucrânia e tal, a gente está tendo relação comercial. Então, o comércio é o grande destruidor de ditaduras, né? A União Soviética ruiu porque ela não precisava de fazer comércio e não conseguia, né? A perestroika foi uma tentativa de abertura comercial porque é o comércio que salva. Nenhum país consegue ser autônomo, independente, e até bom que não seja. Então, mas a ideia do ancapistão não era ele ser totalmente fechado, né? Ele não precisa ser fechado para ser um ancapistão. E podem ter vários ancapistões, né? Pode, existe vários. Então, assim, mas aí que tá, ele quebra essa ideia de país, de região fronteiriça propriamente. Isso foi muito massa agora que você falou isso. Então, eu acho que para dar certo tem que pensar nisso. E o comércio tem que ser o grande viés disso. Né? O comércio é o destruidor de países, destruidor de ditadores, né? Então, e quem que vai ser quem que é possível de fazer a intermediação financeira disso? Seria o Bitcoin. Ele teria uma capacidade... Porque ele entra em qualquer lugar, Porque ele entra em qualquer lugar, ele teria uma facilidade. Conversa com todo mundo. Por isso que o pessoal vê essa facilidade do Bitcoin. Pode ser que não seja o Bitcoin, pode ser que surja outra criptomoeda que faça um papel melhor. Pode não, é só Bitcoin mesmo. Mas tô brincando. Não, tô brincando. A gente não sabe. Porque assim, quando a gente... Por exemplo, eu vejo hoje... Por exemplo, uma das discussões que eu vejo hoje, o pessoal falando de Big Techs. As Big Techs e tal. Cara, eu lembro da época que eu era garoto que surgiu uma Big Tech gigante que eu achei que ia dominar o mundo. IBM. A IBM foi quem? Uns caras foram... A IBM era gigante. A Nokia... Saiu foto da Times. A Nokia é indestrutível. Ninguém vai conseguir ter o tanto de cliente. Cara, cadê a IBM, velho? Cadê a Nokia? Eu não vou mentir que eu não sei o que é IBM. A Nokia eu conheço, mas IBM eu tô por fora. Nossa, pirei, velho. Pentium, né? Você já ouviu falar do computador Pentium? Não faço a menor ideia. É Intel o processador, né? Mas a IBM criou o primeiro computador pessoal, assim. Eu tinha a menor ideia, assim. Cara, então, você não assistiu o filme do Steve Jobs? Tipo, não vi. Você não viu nenhum filme do Steve Jobs até hoje? Nem o do Ashton Kutcher? Nenhum filme do Steve Jobs. E não... Eu sei o que é a Nokia, porque Nokia era o celular antigo, era o tijolão. O Edson tá me devendo uns 300 filmes. Depois eu vou assistir do Steve Jobs. Então é isso. Então, Big Tech. Então a gente fala assim, o Bitcoin, tá, vai que surge outro. Se não surgir, tudo bem, também não tem problema. Tô falando assim, vai que surge. Uhum. Então é muito imperativo as pessoas quererem dizer o que vai acontecer, né? E não sabe o que você vai tomar. Eu sei o que vai acontecer. O Bitcoin, gente, 80% em Bitcoin. Tô brincando. Eu torço para que seja o Bitcoin, porque eu já tô um pouco comprado, né? Então, se não for ele, talvez eu vou ter algum problema. Mas eu acho que o principal de tudo que a gente falou aqui, e por que eu tô batendo na tecla do Bitcoin aqui em tom de brincadeira, mas eu realmente acredito nisso. Não que isso seja a verdade, eu não tô falando que isso é verdade, eu tô falando que eu acredito.
mas por causa das características mesmo. A gente mostrou aqui o tanto que centralização de Banco Central, de ter uma entidade totalitária, de ter concentração de poder na mão de poucas pessoas e tal, isso é um problema. E o fato do efeito rede da rede Bitcoin, o fato do Bitcoin ter esse efeito rede do tamanho que é, e a descentralização que é tipo, incomparável com qualquer outra criptomoeda, e a gente está falando aqui, tipo, o Ethereum é a segunda maior moeda em capitalização de mercado, e é uma moeda excelente, é uma ideia fenomenal do Vitalik, tipo, a gente vai usar muito Ethereum o resto da vida, a humanidade foi presenteada com isso, mas nem o Ethereum vai ser capaz, na minha opinião, por causa dessas características, centralização principalmente, de tomar o lugar do Bitcoin como moeda principal. E aí, quanto mais outras ainda, entendeu? Então, existe... O Bitcoin ele pagou o preço, ele vai se beneficiar do preço que ele pagou do seu primeiro. Ele foi o primeiro e conseguiu sobreviver. Porque tem, por exemplo, na IBM, né? Foi o primeiro computador, mas não sobreviveu. O Bitcoin está conseguindo sobreviver, então... Por enquanto, a gente não sabe do que vai acontecer. Mas ele tem... Mas assim, eu te entendo, porque ele tem chance, pelo histórico dele, ele tem chance de continuar. Ele tem mostrado fôlego. Então, nada impede de que se alguém tiver que... Até mesmo falar assim, qual criptomoeda que a gente vai escolher hoje para um país escolher? Por que sempre é o Bitcoin? Porque é o que está na pista sobrevivendo, que está mandando bem, né, que é o mais resiliente de todas as criptomoedas. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ontem eu ouvi uma coisa que eu queria compartilhar com todo mundo. Falava o seguinte: comprar Bitcoin quando você compra Bitcoin, você está aproveitando uma oportunidade de investir em algumas das maiores cabeças, das mentes intelectuais do mundo. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e eu lembrei, refletindo de novo, falei, né? Mas tipo assim, ó, quando a gente encontrou o pessoal da Lightning Labs, que é o pessoal que está desenvolvendo a tecnologia Lightning, que vai permitir o Bitcoin ser usado no dia a dia, né? Já está permitindo, se a pessoa quiser usar, inclusive o Bitcoin no aplicativo tem a função Lightning lá, então você consegue enviar e receber Bitcoin via Lightning em tempo real e sem pagar taxa nenhuma. A gente está subsidiando a taxa, porque é tipo 1 satoshi por transação, então você pode mandar 1 satoshi para alguém, né? Então, isso acho que vai permitir o Bitcoin ser usado no dia a dia. E os caras que a gente conheceu lá, tipo, são rockstars da tecnologia, sabe? São os programadores mais brilhantes, mais famosos que a gente conhecia. Eles estão todos trabalhando nessa tecnologia. Todos não, né? Mas, na verdade, todos os que estão trabalhando são mentes brilhantes, mas nem todas as mentes brilhantes estão trabalhando lá. Mas muitos deles estão. Então, assim, você tem filósofos, você tem sociólogos, você tem pessoas da academia, você tem empresários, você tem programadores, e essas pessoas todas estão convergindo e trabalhando no Bitcoin. Então, o fato de você comprar Bitcoin, você está comprando uma tecnologia que está sendo trabalhada por diversas mentes brilhantes, especialmente na área de tecnologia, sabe? Então, achei muito engraçado, massa. assim, que muita coisa a gente não fica sabendo. Por exemplo, uma vez eu fui num evento, em março agora, eu fui num evento que o dono da Stone estava lá, daquelas maquininhas verdes e tal, né? Que popularizou muito o acesso, o cara cresceu pra caramba e tal. Só sangrando um pouquinho lá na Bolsa de Valores, mas faz parte. Tá todo mundo sangrando. E aí eu perguntei para ele, né, aí as maquininhas suas não vai aceitar Bitcoin, não? Ele falou assim, não, já aceita. Eu já tenho a função lá, já está configurado. O negócio o comerciante me pediu. Tem demanda. O dia que o comerciante pedir, é só a gente falar lá qual é o botãozinho que ele aperta lá que libera e pronto. O negócio Nossa, isso aqui me deixou... Opa, informação privilegiada aí. Isso aqui Não, mas ele falou numa plateia, então assim, não foi algo escondido, não. Né? Mas é interessante isso. Tipo assim, os caras, mesmo que os caras que não são visionários, que não estão apostando o negócio dele em Bitcoin, tá preparado, né? Tá ficando preparando. Ó, se amanhã todo mundo começar a usar Bitcoin, eu consigo usar, eu consigo minha base aqui aceitar Bitcoin. Então, assim, muita coisa é interessante nesse sentido. Por isso que o Bitcoin, eu vejo essa possibilidade de, se alguém, né, romper essa questão, ser o Bitcoin. Nossa, que legal. Muito massa, né? Agora, qual que era a pergunta? Não, agora é considerações finais, porque a gente já tá 2 horas, mais ou menos. Nossa, não, já vai acabar, tava tão bom. Não, eu ficaria mais 2 horas aqui tranquilo conversando. Tá. Mas você tá com fome, né? Mas tá bom. Considerações finais, o que eu quero falar? Bitcoin é liberdade. Bitcoin garante que você possa escolher uma moeda que ninguém manda nela. Nem mesmo você, o que é muito bom, porque se eu mandasse alguma moeda, eu provavelmente ia fazer muita cagada, porque não sou o cara mais esperto para isso. Então, não é sobre você mandar nas coisas, é sobre não ter ninguém mandar, mas você tem acesso a saber o que vai acontecer, né? O lastro é a matemática, né? O lastro é a ciência. Mas ele só funciona assim se ele estiver na sua carteira, não estiver na corretora. Então, vou lembrar mais uma vez de sempre
sacar o seu Bitcoin do Biscoint para sua carteira. Se você não sabe como fazer isso, vai no nosso Instagram. A gente está sempre falando sobre isso. Sempre tem live lá, ensinando a fazer na prática mesmo, mostrando. A gente fazendo saque e tudo mais. Então, mantenha seus Bitcoins na carteira. E eu acho que é isso. Acho que isso é tipo assim, se você concordou com tudo que a gente falou aqui, quer acessar esse ativo, faça da maneira correta, né? E a maneira mais fácil, que é o Biscoint. Abre uma conta no Biscoint, baixa o aplicativo. Exatamente. Professor Adriano. A minha consideração relacionando essa questão da liberdade do Bitcoin é assim, o que é liberdade, né, pessoal? Hoje a gente está escutando muitas pessoas falando assim, eu vou proibir isso para garantir a sua liberdade. Vou proibir grupo de WhatsApp para garantir a sua liberdade. Telegram e tal. Vou proibir Telegram para garantir a liberdade. Vou proibir que fulano fale para garantir o direito da liberdade de expressão. Então, assim, hoje a gente vê muita gente defendendo coisas contra a liberdade em nome da liberdade. Então, é um sinal que a gente está perdendo, né, o mundo, as pessoas estão perdendo o conceito de liberdade. Né? E isso é muito grave hoje. A previsão de tempos sombrios que a gente vai viver é porque a gente não sabe mais o que é liberdade. Né? E liberdade significa nada mais, nada menos do que eu ser responsável pelas coisas que eu faço. Liberdade requer responsabilidade. Eu lembro que esse foi o primeiro lema do Instituto Liberal, quando ele foi fundado aqui no Brasil, lá pelo Henry Maxud, aqueles caras lá. Os gigantes que nós andamos nos ombros. Os liberais hoje, nós temos hoje o movimento liberal por causa desses grandes nomes do passado. Henry Maxud, esses caras. E o primeiro lema do Instituto Liberal foi justamente liberdade requer responsabilidade. Hoje as pessoas não querem mais ser responsáveis por nada, então por isso que o conceito de liberdade está se perdendo tanto. Então, o Bitcoin é interessante porque ele até isso é responsabilidade. Eu tenho que ir lá, pegar ele na minha carteira, pôr na minha posse, eu não posso deixar na corretora, porque se está na corretora, ela é da corretora, não é meu. Então, a responsabilidade, eu tenho que cuidar, né? Se você tem lá um Trezor, um Legacy, você tem que ter a responsabilidade de cuidar daquilo, né? Você não está pondo na mão de alguém. Então, é muito o que eu falei. A gente criou uma geração, uma sociedade de caras preguiçosos. Pessoas que se ofendem muito fácil com qualquer coisa, né? E que querem que alguém resolva problemas para eles. Não, quem tem que resolver os nossos problemas somos nós. Quem tem que resolver o seu problema é você. A gente tem que assumir isso. Porque se a gente não assumir isso, a gente nunca vai saber de fato o que é liberdade, nunca vamos poder viver na liberdade. Que é justamente eu saber o preço daquilo que eu estou escolhendo. Então, o recado final que eu tenho para dar é isso. O Bitcoin hoje ele é uma forma de você aprender a ter liberdade. Não liberdade financeira, mas a responsabilidade de você carregar aquilo. Porque se eu carrego R$10 na minha carteira hoje, daqui a um ano o governo sumiu com a minha liberdade que aqueles R$10 me dava. Ele tirou via inflação aquela liberdade que eu tinha, que aquele dinheiro me compra dava. 5 agora, daqui a um ano. Daqui a pouco você compra. Literalmente, tá desse jeito. Né? Uma passagem que você comprava ano passado, você tem que pagar o dobro. Então, significa que seu dinheiro está perdendo poder de compra. Então, o Bitcoin via essa questão, essa discussão de finanças, né, de dinheiro e tal, na verdade, é uma tentativa da gente aprender, é uma experiência para você aprender a ter liberdade. Então, mesmo que você não queira investir em Bitcoin, faz essa experiência, vai lá, abre uma carteira, compra, guarda. R$50 a compra mínima do Bitcoin. Compra, vai, aí você acha. Descobri que aqui em Goiânia tem loja de vinho que aceita Bitcoin. Vai lá e passa o Bitcoin lá, compra alguma coisa. Não sabia não, depois você fala em off para nós aqui, pra gente ir lá. Tem um site lá, tem um site de lojas que aceitam Bitcoin. Joga lá, o Google já te acha para você, já acha. Então, assim, fazer essa experiência de como é que é fazer uma experiência monetária sem precisar do governo. Né? Não é questão de só negar imposto. Hoje tem lá, você quer pôr na declaração de imposto de renda, tem lá, tem um código lá para você pular quantos bitcoins você tem, quanto você vendeu, você paga lá. Pronto, não é ensinar você a ser um fraudador, fugir da Receita Federal. Não, muito pelo contrário. Hoje você quer prender alguém, é muito mais fácil você prender ele localizando o IP da carteira, o IP de onde ele tirou a última vez o Bitcoin dele, do que o cara que rouba e leva reais. Impresso, né? Impresso, dinheiro né? em espécie. Não é à toa que quando prende corrupto com malas, ele não acha malas de Bitcoin, acha o cara com malas de dinheiro. Por quê? Porque é mais difícil rastrear, né? Então, assim, até mesmo uma questão por causa da transparência do sistema, né? Então, esse é o recado que eu tenho que dar. O Bitcoin é uma excelente ferramenta para a gente aprender a voltar a ter liberdade. Muito massa.
Eu lembrei, você comentou sobre de liberdade não ser libertinagem. Eu acho que foi exatamente isso que eu ouvi lá em 2004, quando eu entrei no Cefet. Primeira aula, a coordenadora veio e falou pra gente. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela falou isso. Tipo assim, gente, é o seguinte, aqui no Cefet funciona assim, assim, assim. E ela mostrou que é muito livre. Por exemplo, uma questão muito básica é sair de sala. Tipo, a gente tinha 14 anos, eu tinha 14 anos de idade. E aí falou assim, você pode sair de sala a hora que você quiser. Você não precisa pedir permissão pra ninguém. Não tipo, tem Bebel te vigiando. Vai no banheiro e volta. Tipo, e a gente... E funcionava normal, assim, sabe? E aí, o que eles falaram? Obviamente, liberdade não é libertinagem. Tem a responsabilidade, é justamente isso. Dar liberdade é dar responsabilidade. Eu achei fenomenal você falar isso, porque a gente ouviu isso lá com 14 anos. Então, é exatamente isso. E aí, tem uma frase que é interessante, que talvez possa vincular com isso, que é assim, liberdade não é poder fazer tudo, é não ter que fazer nada porque alguém mandou. Então, liberdade é tipo isso. Acho que é uma definição massa. E acho que o meu recado é sobre voluntarismo. Voluntarismo muda tudo. E aí o Bitcoin permite isso porque ninguém te obriga a usar Bitcoin, como as moedas estatais são obrigadas, são de curso forçado e tal. Você pode rodar um nosso se você quiser, se você não quiser também. Você pode comprar ou não, se você quiser. Você pode querer participar disso. Você pode publicar um código lá para atualizar o Bitcoin, para propor uma mudança. Você pode simplesmente propor uma mudança, escrever isso para algum core dev, né? Um cara que desenvolve para o Bitcoin. Então, liberdade. O Bitcoin representa muito liberdade por causa disso, por causa de voluntarismo. Então, o voluntarismo, eu já dei esses exemplos, é o que diferencia você doar para alguém num sinaleiro, uma moeda de esmola, ou um cara tá te assaltando, né? Tipo, se o cara tem uma ameaça de agressão, não é voluntário. Então, voluntarismo importa muito. É o que diferencia sexo consensual de não consensual também. Então, enfim, voluntarismo importa e o Bitcoin dá essa possibilidade de qualquer pessoa voluntariamente participar ou não desse experimento aí. E é isso. Gostei. Massa. Show de bola. E agora eu queria perguntar, então, como que o pessoal encontra o senhor nas redes sociais, programa, pode falar tudo que o senhor está bem presente, né? Eu tenho um podcast também chamado Transportar é Preciso. Joga Transportar é Preciso, ele vem. Tem meu Instagram pessoal, @drparanaíba, né? Tô também no Twitter. Jogou o Adriano Paranaíba, cara, eu já descobri, tem só eu mesmo. Então, é igual Israel Buzain, é só um. Sem medo, você joga lá Adriano Paranaíba, você me acha. Agora Edson José tem 160 milhões. Puxa bastante. E as redes, indicar também as redes sociais do Instituto Mises Brasil, também é fácil, você joga Mises Brasil, tem tanto no Instagram, Facebook, nas redes sociais, se inscreva nas nossas newsletters, acompanha lá os nossos cursos, temos cursos introdutórios de 10 minutos, né? 10 minutos não, 10 horas aulas, né? Então você tem aulas curtinhas, né? Então, assim, você tem muito conteúdo legal hoje no Instituto Mises Brasil para aprender mais sobre libertarianismo, que é uma coisa importante, voluntarianismo, né? O princípio da não agressão. Então, tudo isso aí faz parte do escopo da filosofia libertária, né? Que a gente gosta de dizer, né? A sociedade libertária é baseada na filosofia libertária, na ética da liberdade. Então, você encontra esse material lá no Instituto Mises Brasil. Muito bom. Obrigadão pela participação. Obrigado pelos presentes. Bitcoin lá também, hein? É mesmo. Eu queria falar sobre os presentes, só para mostrar aqui pro pessoal. Transportar é Preciso, o livro do professor Adriano. Inclusive, o seu podcast é sobre transportes. Eu queria te perguntar, quem construiria as estradas? Essa é a pergunta que é a mais famosa de todas. Essa eu escuto. São as duas perguntas que eu mais escuto. Quem faz as estradas e se não é hipocrisia eu ser funcionário público e ser liberal? E ser contra o Estado e ser funcionário público, né? Então, quem vai construir as estradas? Cara, as pessoas. Quem vai construir as estradas? As mesmas empresas que estão construindo hoje. Só que você não paga o pedágio pro governo, porque o governo fica com um pedaço da grana porque tem que sustentar Brasília, né? Então, o Thomas Sowell falava o seguinte, eu acho muito estranho as pessoas que têm ideias de intervencionismo, ele falou socialismo ou esquerda, mas eu vou usar a palavra intervencionismo. As pessoas que querem um Estado grande, elas acham que os pobres não conseguiriam pagar por saúde, segurança e educação, mas eles conseguem pagar por isso tudo e ainda pagar por burocrata administrar mal. Administrar mal, errado isso, né? Então, as próprias pessoas, você falou, a coisa mais correta é voluntarianismo, as pessoas vão construir as estradas, sim, elas vão até ter por exemplo, tem um movimento chamado Jane Jacobs Dale, que Jane Jacobs foi uma grande pesquisadora de urbanismo, que ela falava isso, o bairro consegue se organizar. O bairro se resolve melhor do que o prefeito. O prefeito não consegue saber as necessidades. Se a gente está falando de estados, né, do Acre, do Goiás, imagina a cidade. O prefeito não consegue pensar na cidade toda, então o bairro consegue se organizar. E ele Talvez tenha um tamanho ótimo. Tô brincando. Mas aí vai, né? Eu quero que o senhor venha aqui de novo depois. A gente quer trazer o Jonatas e talvez outras pessoas que falam sobre isso pra gente ter umas discussões sobre isso. Bacana. E, por último, então, o Bitcoin na era digital. Moeda na era digital. Esse aqui é clássico já, né? Lançado em 2014.
Foi o livro que fez eu entender o que era Bitcoin. Eu tenho um carinho muito grande por ele, então muito bom, recomendo bastante. E Bitcoinomics, eu ainda não li, mas eu vou considerar que esse foi presente para mim, não pro Bisconte, então vai lá para minha casa. Lógico que não. Biblioteca do Não, Bisconte. tô brincando, mas eu vou ler lá depois. E fica aí a recomendação, então, dos livros do Instituto Mises e o do professor Transportar é Preciso. É isso aí. E é isso, ativa o sininho, segue a gente, segue no Curte o Instagram. vídeo, deixa comentário aí, Bisconte. discorda da gente, briga com os argumentos, fala que o Israel falou besteira, fala que o professor é inteligente. É isso aí. Falou, gente. Até a próxima. Curte aí, segue e próximo episódio tamo juntos. Falou.